Paz Família no Barco. Estamos aqui para mais um episódio no Barco Podcast. Você sabe, se não sabia, vai ficar sabendo agora. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem um episódio novo no canal. Uma conversa edificante, uma conversa provocante, uma conversa que mais? Católica, o que mais? Sensacional. Sobretudo sensacional, você não pode faltar. Então, se você não conhecia, tá chegando aqui agora no canal, faça esse favor. Eu duvido que você tenha coragem de se inscrever. Tu não é homem pra isso, não. Tu não é católico pra isso, não. E se for inscrito, indica pra alguém. É? Eu quero ver. Faça isso. Se você gostou do conteúdo, você indica. Se não gostou, você não vai indicar, né? Então, mas se você gostou, por favor, faça isso. Se não gostou, comente aí, pra gente saber o porquê, pra gente melhorar. Né? Se você achou o convidado que está aqui hoje bonito, fale. Nossa, que garoto lindo. Se ele é feio, fale também pra desiludir ele. Mas fale alguma coisa. Tá bom? Amém. Você tá bem, José Elton? Claro, muito bem. Eu tô percebendo, hoje tem os dois lados da força que você escolhe. Preto e branco, tá ligado? Isso vai dar problema, não vai? Vai pra lá, vai falar que eu sou as trevas? Vai pra lá. Quem você acha que é o bom, quem você acha que é o mal aqui? Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui navegando, mais um No Barco Podcast. E nós temos a alegria hoje de receber um cara cabeçudo aqui, hein? Cara, você falou que é o bem, o mal, e ali tá o meio termo, ó. Olha que eu tô vendo a transição. É todos. O Gandalf tá na transição. Eu sou neutro. Glória a Deus. Galera, antes que a gente engate aqui na conversa, eu queria agradecer. Jacob Solar. Isso é bom, hein? O que ele faz, Atinho? Fala aí. Placas fotovoltaicas. Placas à base de energia solar. Muito bom, né? Essa energia que te ilumina aqui, Alan, ela vem de placas fotovoltaicas. Olha só. É eficaz. Então, se você na sua paróquia tem um acesso ali ao padre, e faz dias que o padre tá falando ali, pessoal, paga o dízimo, as contas estão apertadas, é mês de janeiro. Você fala assim, tem uma ideia, padre. Economizar na conta de energia é uma solução. Aí você vai lá e indica Jacob Solar para instalar as placas e gerar essa economia. Lembrando que não se gasta com placa, se investe, né? Se investe em placa. É investimento. E Jacob Solar, uma empresa que tem valores, princípios cristãos, então você vai estar trabalhando com alguém de confiança e, sobretudo, ajudando no barco a sobreviver. Tá? Então, se você pode, dê uma força aí, siga nas redes sociais, né, o Jacob Solar, e contribua para que o No Barco continue navegando. Não tô nem te pedindo dinheiro, tô pedindo só para você prestigiar o trabalho. Mas se quiser dar também. Tá? Agradecer também a Araújo Celular, é uma loja de assistência técnica para celular e acessórios. Se você está em Guarulhos, faz o seguinte, fala, eu quero ajudar os meninos do No Barco Podcast, mas não tenho dinheiro, tá? Mas se você tem celular, e uma hora o seu celular vai quebrar, não é uma profecia, não é nada disso. Não. Até mesmo você vai precisar de um acessório. Um acessório, para o fone, para ouvir No Barco Podcast, compra na Araújo, opta por isso. É mais longe da minha casa, mas faça esse esforço e se ajuda o No Barco continuar navegando. Outro parceiro nosso, Use Maria E. Tá muito cheio de propaganda aqui, né, velho? Tá parecendo não sei o quê, mas glória a Deus. Maravilhoso. Só coisa boa, né? E Use Maria E é uma marca católica, evangelizando com estilo e nos ajuda a presentear e acolher bem os nossos convidados. Então, muito obrigado. O Alan tá aí. Você vê aqui meu presente. Dá um sorriso aí, ó, tá vendo? Sorriso bonito com o gato. Olha aí. Camiseta católica, hein, meu amigo? Tá aí, ó. Essa aqui é católica raiz. Vai. Apostólica romana e filho de Maria. Pronto. Aí, ó. Isso aí. Receba, em nome de Jesus. Exatamente. É isso aí. Apareça lá. No Instagram lá. Pra produção aqui, produção, por favor. Produção aí. Obrigado, Rodolfo. Rodolfo e Gabi aí da Use Marie por estar apostando aqui nesse barco, soprando o barco. Deixando o povo católico bonito. Glória a Deus. Galera, dá caneca pra ele também, né? A caneca, pô. Poxa, vou tomar minha aguinha, que nem o meu amigo K2 tocou. Pronto, aí, ó. A Angélica achou que ia ficar sem presente. A Angélica tá ali no baixo. Toma a caneca no barco aí. Produção, isso aí. Aí. Aqui é assim, né? No barco é uma mãe, meu amigo. Estamos aqui. Natan não, que ele já deve ter umas 15. Natan tem, já fez várias vezes. Estamos aqui com Alan. Não, como é que fala aí? É árabe, né? Alan Carrion. Eita, bom. Meu amigo, satisfação recebê-lo aqui, viu? Muito legal te receber, cara. Eu fico muito feliz de estar aqui, né? Minha primeira viagem em missão. Olha só. Estamos indo. Agora, pra quem está já voltando, né, do Catequistas Brasil, obviamente.
minha primeira viagem, conhecendo meus amigos virtuais, né? Que agora são realmente presenciais, estou muito feliz. Legal. E receber esse convite de vocês, um projeto que eu já estava acompanhando, que eu dizia, Eu duvido. Não, vê lá se eu não tava seguindo, homem. Que eu já via pessoas que eu admiro aqui sentadas e poder estar aqui com vocês é uma honra, uma felicidade. E vamos lá, vamos falar do que vocês quiserem falar, né? A gente Olha tá só. aqui pra conversar. É assim né? que a gente gosta. Eu gostei da mistério. coragem, Altinho. Também gostei. Ah, vai tranquilo. Se eu não souber, eu digo, não sei, também tenho coragem pra isso. Bom demais. O Alan hoje tem um trabalho muito efetivo nas redes sociais, né? Eu conheço o teu trabalho há pouco tempo, né? Pelo Instagram, mas você também tem um curso, né? Tenho o curso, Veritas. o Veritas. Bom, eu trabalho no Instagram hoje, né? Hoje, no Instagram, 4, 5 anos. Sou péssimo com matemática, desde 2018 eu tô no Instagram. Comecei Desde 2018 no Instagram e no Facebook eu comecei em 2015. 2018, então relativamente... Mas 2015 já tava, né? já tava, né? 2015 eu já tava ali, mas de uma forma muito sem Sim. querer. Mas fazia já. Mas já fazia alguma Legal. coisinha ali, um post que outro, minha mãe curtia, meus amigos também, e aí chegamos aí, onde chegamos. Uhum. E, bom, foi uma jornada um tanto quanto longa de aprendizado. Comecei como muitos dos católicos, assim, cheguei ali querendo fazer alguma coisa. Inclusive, quero agradecer a banda Rosa de Saron, que é a inspiração que eu tive para fazer a página. Olha só. É mesmo? Quando eu criei um Jovem Católico lá em 2015, era só para repostar as frases da Rosa de Saron das músicas, né? Porque eu já tava poluindo o feed do meu Facebook com toda hora postando música e eu resolvi, quer dizer, vou botar quem quer me acompanhar, ver as frases que eu postava Olha só, ali. mano. E assim comecei, né, postando frases. Que nem antigamente, na época do Facebook, era pro compartilhamento, né? Então era legal fazer uma arte. Eu fazia arte no Picasa. Eu não sei nem o que é isso, Não velho. sabe o que é o Picasa? Ixi, pai. Eu comecei... Então, a Um Jovem Católico, ela vem depois de um projeto que eu tive. Porque, claro, vou poder contar melhor pra vocês depois, mas depois que eu entrei na igreja, eu virei um fanboy do Rosa de Saron. Porque eu entrei na igreja basicamente na época que o Rosa de Saron tava lançando o Acústico 2. O Acústico 1, desculpa. Que era aquele da música Sem Você. Uhum. E aí eu conheci o Rosa de Saron, e aí eu virei fanboy. E aí eu criei um fã-clube. Olha só. Então o primeiro trabalho na internet que eu tive foi um fã-clube da Rosa de Saron, chamado Fã-Clube Rosarianos RS. E aí dali, a própria página se transformou depois num Jovem Católico, que era um perfil. Transformei em página quando o Facebook botou. E comecei, né? Comecei com um cara e com a coragem. Primeiro com uns postzinhos. Depois eu criei Um Jovem Católico TV, que nunca fazia um vídeo. Depois desistia. Um vídeo, depois desistia. Só que também era um tempo que eu não estava bem formado na fé. Uhum. Né? Então, digamos que eu apanhei bastante até em 2018, 2019, começar um trabalho Você tá efetivamente. com quantos anos agora? Eu tô com 28. Era jovenzinho mesmo, né, mano? Quando eu entrei na igreja de volta, voltei pra igreja, eu tinha 15. Uhum. Né? Então vai uns 13 anos já dessa volta pra igreja. Quando eu comecei a fazer apostolado, eu tinha 19, eu acho. Então imagina, é a transformação. Eu cheguei ali como um jovem católico, hoje eu sou pai, marido, né? Trabalho, tenho meu sustento. Então basicamente quem me acompanha do início até agora viu a transformação de uma pessoa. Né? Porque eu sempre toquei aquele apostolado ali sozinho. Uhum. Nunca tive uma equipe que fazia posts por mim, que me dava dicas. Não. Eu errava, acertava. Tudo Na mais. raça. Na raça. E o apostolado, ele nasce de um incômodo que teve no meu coração quando, assim, tentando explicar. Quando eu criei um Jovem Católico era para criar frases. Uhum. Só que eu não era uma pessoa bem formada na fé, né? Então, certa vez eu escrevi um post que era assim: o que Maria representa pra você? Por que aquilo ali saiu das 500 curtidas que eu tinha na página e saiu da bolha, eu não sei. Uhum. Eu sei que viralizou, entre aspas, e como sai da bolha, vem pessoas de outras denominações criticar. Só que eu não sabia responder. E aí, naquela época, no Facebook, talvez o K2 que tá aqui vai lembrar, existia um grupo no Facebook chamado Caia Farsa. E eles eram mais tradicionais. Eu não fazia ideia. Eu era o cara que tinha feito CLJ lá em Livramento, que é o curso de liderança juvenil, no interior do Rio Grande do Sul. E que aí quando eu fui morar na capital, eu conheci a Renovação.
E aí, então, eu era aleluiado do fogo e, como o K2 estava falando no podcast anterior, era aquela pessoa que esperava a experiência mística para viver a fé. Então, eu não tinha nada de razão. Eu não sabia o que era um catecismo. Eu não sabia a diferença entre dogma e doutrina. E esse foi o grande plot twist da minha vida, né? Por quê? Porque eu fui lá perguntar pro pessoal o que tava rolando sobre aquela questão de Maria. E eu perguntei qual que era, acho que alguma coisa relacionada que era um dogma e eu falei que era uma doutrina, alguma coisa nesse sentido. E aí uma pessoa respondeu assim, tu não sabe a diferença entre dogma e doutrina, que é ter uma página. E aquilo ali me quebrou, porque eu não esperava, eu tava ali tirando uma dúvida na inocência. E ali no auge dos meus 19 anos, eu pensei assim, cara, se depender de mim, nenhum jovem mais vai ter que passar por isso aí. Olha só. E aí comecei, cara. Né? E aí... Você teve aí uma crítica que poderia te fazer desistir de vez, falar assim, quer saber de uma coisa? Foi provocado, né? Geralmente tudo que... Eu não sei se isso é uma forma cristã de agir, mas as provocações, elas me impulsionam. Elas não me derrubam, nesse sentido. Porque são provocações que não é que faça eu me sentir melhor que alguém, mas que me motiva a fazer o melhor por alguém. Entende? Porque o apostolado, ele não é pra mim. Hoje eu tenho 130 mil seguidores. Não são pra mim. São pessoas que Deus está confiando a mim. E o que eu faço, como eu falei, não é pra mim, é pra eles, é por Deus. Se eu for fazer aquilo pra mim, o meu apostolado já tá errado. Entende? Então, eu não posso nunca fugir daquilo que eu me prometi quando me responderam daquela forma. Óbvio que eu já, por conta da inexperiência, por conta da imaturidade, já respondi pessoas de maneira errada, já me meti em treta. Posso contar várias pra vocês aqui, mas de certo modo, quem tá na internet tá sujeito tá a isso, exposto não tem a como, isso, né? E eu não tinha, como eu falei pra vocês, no início eu não tinha conhecimento, eu não tinha um diretor espiritual, eu não sabia direito o que era o catecismo, eu não sabia o que era um código de direito canônico, eu não sabia nem o que era um apostolado. Mas tinha boa vontade de fazer... Mas eu tinha boa vontade. E isso eu valorizo muito. Porque hoje tem essa questão que tem muitos jovens que estão entrando e eles viralizam muito mais rápido que antigamente. É 1 Reels, 2, bombou. E será que aquele jovem tá preparado pro que vai vir? Então eu vejo quando a gente conversava a questão do igrejeiro, que foi um projeto que o Mate teve, eu sempre fiz muita questão de falar pro Mate, a gente precisa ter pessoas mais formadas pra segurar o barco dessa gurizada. Não é querer se colocar numa posição de, nós sabemos mais que vocês, então vocês devem alguma... Não. É simplesmente de entender o valor do nosso trabalho. Né? De saber que nós passamos por alguma coisa, né? K2 desde 2014, eu desde 2015, o Mate quase nasceu junto com a internet, né? E assim, a gente não precisa, a gente tá chegando depois de vocês, passar pelos mesmos perrengues que vocês passaram, porque a gente é uma família, vocês estão aí o que pra estender a mão. E eu falo assim também, o que tá por trás é uma responsabilidade. Você tá à frente ali. Então eles também têm essa responsabilidade sobre ele, precisa de alguém em volta que dê o suporte. Nem todos vão querer te ouvir. Naturalmente. Porque é muito sedutor a internet. Ela é muito sedutora. E se tu não tem uma cabeça minimamente formada, tu te deixa levar pelos números. E números na hora da tua salvação vão ser mais responsabilidade do que uma continha que tu ganhou com Deus. O que tu fez com aquelas pessoas que eu te confiei? O que tu fez? O que tu te esforçou? Tu fez aquilo por bem ou tu fez aquilo por ti? É isso que toda pessoa que quer ser uma influenciadora digital hoje, ainda mais no nicho católico, precisa entender. Né? Eu e a Ângela, a gente já conversou várias vezes sobre o termo influenciar, né? Eu não sou muito a favor do termo pro católico. Por que eu não sou? Porque eu penso que pra eu querer influenciar alguém, eu preciso ser uma pessoa santa. Não no sentido santa de já estar canonizada, mas que eu seja um modelo. Só que hoje eu olho pra minha vida, eu não vou chegar aqui e dizer eu tenho uma vida ilibada pra te influenciar a ser alguma coisa. Falar assim, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Exato. Tem a moral de Paulo. A resposta que Paulo chamou no Então peito, sempre quando alguém me pergunta o que eu sou ou um evangelizador, ou hoje, mais estritamente, um catequista. Essa é a minha missão. Porque uma hora ou outra, como o K2 vinha falando no podcast anterior... Na semana passada? Isso uma hora vai acabar. Porque eu não sei quando que Deus vai pôr fim nisso aqui. E o segredo do trabalho pra Deus é colocar nas mãos dele.
Porque se eu ficar olhando pros números, se eu ficar olhando pras coisas, eu não estou olhando pro alvo. Entende? Então esse pra mim é a grande questão que às vezes a gente precisa segurar a mão dessa gurizada que tá chegando agora. Imagina um jovem com a idade que eu tinha, 15 anos na época que eu comecei. E a única coisa que as pessoas faziam era curtir e comentar. Não existia exposed. Não existia cancelamento naquela época. Da forma que é hoje. Eu poderia ter sido cancelado naquela época e não ter cabeça pra aguentar. Então é bom que tenha essa pessoal mais velha guarda que segure a mão e diga, ó, tu tá exposto a isso. Tu quer aguentar? Tu quer levar isso por Cristo? Porque quando a gente trabalha pra Deus, o mundo não vai nos aplaudir. Se houver aplauso do mundo, é porque alguma coisa errado. Eu tô E sabe fazendo o de que é errado. louco? Chega essa informação. A galera meio que tem essa informação, mas parece que ainda não entrou no nível da consciência. Ah, vou ser perseguido por Cristo. Mas é um negócio que chega até a ser glamuroso, né? Você fala assim, beleza, vamos xingar aí, eu vou talvez rebater uma treta ou outra, mas fica no campo da informação. Eu tenho essa informação, mas sentir a pressão mesmo do que é um cancelamento? Tu sabe o que é a maior pressão que eu tenho? Hum. É chegar de noite, depois de um dia de trabalho na internet ou no meu trabalho, e pensar, Deus, será que eu aproximei ou eu afastei alguém de ti? Independentemente se for católico ou protestante. É a pergunta que eu tenho que me fazer. É o exame de consciência que eu preciso fazer. Porque uma palavra que eu tenha colocado mal, talvez aquela pessoa não tenha a cabeça que eu tive na época de ser provocado e buscar o melhor. Talvez ela se afunde numa depressão. Talvez ela desista de Deus. Talvez ela busque outro caminho. Então eu preciso entregar o meu apostolado todos os dias a ele. Senão, não é pra mim. Porque eu vou prestar conta disso lá no fim. Então o fato de querer estar aqui é se expor pro mundo, mas também ter uma responsabilidade muito maior com Deus. E essa é muito maior do que qualquer cancelamento. Exatamente. Sem dúvida. É porque você para e pensa, né? O Filho de Deus, ele padece no madeiro da cruz pra salvar toda a humanidade, mas ele faria a mesma coisa pra salvar uma só. Exato. Então é uma alma que, de repente, por algo mal colocado, ou porque você agiu por impulso ali, que se afasta de Deus completamente, é uma responsabilidade que você carrega. Eu não quero errar Uhum. nesse sentido. Só que eu vou errar. Isso aqui que vocês estão vendo é um ser humano. Né? É muito fácil ver o Alan por trás da tela, num Reels que tá editadinho, que tem a legenda. Agora ver o Alan no dia a dia, que se cobra, que se policia, que peca acima de tudo. Porque eu sou um pecador. E aí? Como que tá a minha relação com Deus? Será que o que eu tô fazendo tá refletindo aquilo que eu sou? Tantas coisas que se questionam. E aí vem os questionamentos, as crises vocacionais. E aí vem as respostas de Deus. Isso que, pra mim, Deus, ele pode sim falar de uma maneira mística. Ele pode fazer com que um dia eu esteja lá rezando diante do Santíssimo e levite, como Santa Teresa. Porque não é um mérito de Santa Teresa levitar. Sim, sim. É uma graça de Deus. Deus, vou ser bem sincero. Eu não lembro de alguma vez na vida ter uma experiência de ouvir uma voz, de Deus ter aparecido pra mim de alguma forma extraordinária. Na minha vida, Deus age no detalhe. E o primeiro detalhe, e o grande detalhe de todos que eu considero o maior deles, foi o testemunho que eu tenho pra dar sobre um casal protestante. Né? E essa talvez é a história mais importante do meu apostolado até então. Tem muita coisa que pode acontecer, que já aconteceu, que foram coisas importantes. Mas essa eu carrego no meu coração porque tá na minha vida hoje. Como eu falei, teve um período de transição de um jovem católico do Facebook pro Instagram. Certo. Né? O Facebook hoje é como o Orkut foi um dia. Exatamente. Entendeu? Então tava naquele processo de orkutização do Facebook. Ou seja, só tá ficando os tios lá. As tias que comentam amém, aleluia, glória a Deus. E não era aquele público que eu queria atingir. Porque aquele público que, na verdade, ele muito mais ia me incomodar. Porque tu vai lá, eu ia falar alguma coisa sobre liturgia, a tia ia falar, não, mas o que importa é o que tá no meu coração. E eu, ótimo, mas como é que eu vou fazer essa tia entender? Eu não tenho uma didática pra ela. Ainda, naquela época eu não tinha. Então eu trabalhava com jovens. Então, bom, onde é que tá o jovem agora? Eu era um jovem. Tanto que a página se chamava Um Jovem Católico. Eles estavam no Instagram. Eu precisava migrar. E aí que começou o processo catequético, né? Por quê? Porque no Instagram tinha as caixinhas de pergunta, tudo mais.
E eu fui gradativamente abandonando o Facebook. Aí certo dia eu tava no meu trabalho, deu um tempo assim, eu tipo, cara, faz tempo que eu não olho a caixa de mensagens do Facebook. E aí eu fui lá ver. E naquela época eu tinha muito embate com o protestante, assim, muito, muito, muito. Porque eu provocava naquela época. Então, é a questão da imaturidade. 20 anos. Claro. E ali você acha que tá arrasando, né? Exato. Não, tô defendendo a fé, tô bombando. Tu acha que tu tá abalando. O orgulho lá em cima, você fala assim, mano, tô... Não, eu sou o orgulho de Jesus, templáriozinho moderno. É eu, né? Bota aqui a faca, o escudo e é eu. Ninguém mais. E aí Deus, ele age de umas formas bem peculiares. Por quê? Porque naquela época, naquela transição, eu tinha muita dúvida e será que o que eu tô fazendo agrada a Deus? Será que o que eu tô fazendo é porque Deus quer ou porque eu quero? Já é uma pergunta bem genuína pra um jovem, né, mano? E eu cheguei e eu fui pra uma, antes de eu chegar na parte da mensagem, eu fui pra uma igreja, me ajoelhei, nunca vou esquecer, na Catedral de Santa Maria. Me ajoelhei na frente do altar e falei pra Deus assim, Deus, o Senhor sabe das minhas misérias, sabe que a minha vida de oração não é lá a melhor do mundo, que eu preciso melhorar muito. E eu queria que o Senhor me desse pelo menos um sinal se eu tenho que seguir com esse trabalho ou não. Foi isso que eu pedi. Não botei tempo, né? Eu quero só saber se o que eu faço é do teu agrado. Se não é eu ou se é o Senhor. E onde é que eu vou ter que achar esse justo meio? E aí eu voltei, fui trabalhar e tudo mais. Não sei te precisar quanto tempo depois, aí seria muito da minha cabeça, mas... Aí eu tava lá, esse tempo no trabalho, eu leio uma mensagem no Facebook. Era um textão gigante, assim. E eu vou ler. E era mais ou menos assim, oi Alan, eu sou protestante, né, e tô passando por um momento muito difícil, quase de desespero, porque meu namorado resolveu que vai se converter ao catolicismo. A família dele é toda protestante, família de pastores. A minha família também, minha avó também tem uma questão de fundar a igreja lá em Santa Maria, que eram batistas. E eu quero que tu me explique, tu pode me explicar um pouco sobre quem é Maria? Só que paulado, hein? Sabe que me explicar quem é Maria, alguma coisa nesse sentido? Pode me ajudar, eu tô desesperada. Eu já fui em várias páginas, pedi ajuda, ninguém me responde. E eu li aquilo ali, eu digo, primeira coisa eu respondi, oi irmã, tudo bem? Ah, claro, eu posso te ajudar sim. Nisso a minha visão periférica bate na época que tinha, do lado esquerdo era a mensagem, do lado direito as informações do contato. Eu bati assim na visão periférica, estuda em Universidade Federal de Santa Maria. Eu fiquei assim, tá, peraí, quem sabe a resposta de Deus. Não sei o que, tu pode sair, eu posso te encontrar no centro qualquer dia desses e a gente conversar? Não, beleza, começamos a conversar. Primeira coisa que eu fiz foi levar no meu diretor espiritual da época. Levei ela no Padre Luciano e ela fez um aconselhamento. Bom, dali pra frente, ela e o namorado dela passaram a fazer catequese escondido da família. Que ela não se sentia à vontade, né? E eu tenho uma devoção muito profunda por Santa Teresinha. E aí o que eu cheguei em casa e fiz? Cara, eu peguei o Tratado da Verdadeira Devoção, a Santíssima Virgem, e peguei o meu livro o livro da vida de Santa Teresinha. Os dois que eu tinha lido. Que eu comprei pra mim. E eu falei assim, toma, é teu. Beleza. E aí eles passaram a fazer esse processo catequético, a gente conversava bastante. E ali eu comecei a entender duas coisas. Primeiro, o protestante não conhece a fé católica. Ele bate no espantalho. O protestante médio, né, o jovem protestante, muitas vezes ele até tem conhecimento do protestantismo, mas ele não faz ideia do que é o catolicismo. Ele não faz ideia do que é Maria. Ele não faz ideia do poder de Nossa Senhora. Então, eu resolvi levar o tratado pra ela e mostrei tudo certinho. Encurtando a história. Foi no início de 2019. Em outubro eu casei. Ela não pôde ir no meu casamento porque tava fazendo um retiro de Emaús. Olha só. E o namorado dela foi no meu casamento. Final do ano, eu e minha esposa estávamos na missa em que eles fizeram a profissão de fé católica, publicamente. Deus. E, 2 anos depois,
eles podem chamar a minha filha de afilhada. Meu Olha Deus só, do céu. cara. Eles são padrinhos da Tereza, minha filha. Por conta de um apostolado, uma mensagem que chega e... Nossa, cara. E aí tu vê, cara, isso aí, se não é um sinal de Deus, eu não digo que é um sinal, é uma placa inteira. Deus gritando, né, mano? Que Nossa, era o que eu cara, precisava demais. fazer. Um jovem imaturo, que não sabia muito bem o que postar, se sentiu confrontado diante de uma pergunta, sem saber o que dizer, as pernas bambeou. E tempos depois, uma resposta como essa, né, velho? Cara, Deus, ele fala muito nos detalhes na minha vida. Eu acho que isso é muito importante, cara. Principalmente pra quem tá assistindo. Perceber os sinais de Deus falando no cotidiano. Sim. Em Cara, fatos como esse. e tu pensa assim, que fruto teria meu apostolado se eu não tivesse o olhar de acolher aquela pessoa? Uhum. Porque era uma oportunidade que Deus estava me dando de colocar na prática aquilo que eu queria falar na internet. E eu vou te dizer, depois de conhecer esse casal, eu dificilmente continuei a fazer provocações dos protestantes. Aham. Quem vê um apostolado hoje sabe que eu sou muito provocado por protestantes. E eu sempre digo, o pessoal sempre pede, por que tu não faz debate? Por que tu não faz treta? Por que tu não faz vídeo-resposta? Eu sempre digo assim, cara, essa provocação de uma pessoa, ela pode servir tanto pra ela na minha resposta, mas principalmente pra formação do católico, que muitas vezes se vê questionado Sim. dessa mesma forma e não sabe responder. Uhum. Mas Alan, tu deixa os protestantes virem aí no teu perfil e ficar criticando. Cara, um deles pode ver uma postagem. Sim. Cara, eu tenho um aluno protestante. Olha só, mano. Eu tenho aluno protestante no Veritas. Eu tenho pessoas que falam que eu estou num processo de conversão e o teu curso tá me mudando. E aí, tipo, mas Alan, tu vende um curso? Eu vendo o curso. Mas eu já dei mais de 100 bolsas do meu curso. Muitas vezes, quando chegava um protestante, chegava assim, eu queria conhecer a fé católica. Me dá teu e-mail. Eu ia lá e mandava por e-mail da pessoa acesso do curso. Porque o curso ele é o valor do curso é pra ajudar a manter o meu apostolado. Certo. E pra ser uma renda extra em casa. Uhum. E todas as vezes que eu consegui ter um mínimo de dinheiro, Deus fez com que eu perdesse aquele dinheiro bem rápido. O maior exemplo foi agora. A gente fez a venda do Veritas e domingo passado eu tive um acidente de carro. Em que Deus mais uma vez falou nos detalhes disso aí. Eu nunca tinha sofrido acidente. Nunca. Né? Meu carro, a gente suou muito pra comprar um carro. Tá falando de material. Mas é o que faz a minha filha se locomover. Sim, sem dúvida. É o que faz se a minha filha tiver um problema eu levar no médico com rapidez. Sim. Até uma necessidade pra você apostolar de tudo. Dia a dia. No meu trabalho. Tudo. Né? Sair de casa pra trabalhar. Sim. Eu não trabalho só na internet, né? Tenho um trabalho fixo. Sim. E agora no domingo, antes de viajar, ia viajar na quarta, né? Eu sofri um acidente de carro, né? Um acidente leve, mas era tarde. 11h30, meia-noite, numa rua escura. Né? Completamente sozinho. Minha esposa e a filha em casa. E aí eu tô lá. Saí, um cara me cortou a frente. E eu acabo fazendo um desvio, entro no meio-fio e no meio-fio tinha uma barra de ferro. Aí quebrou o eixo do meu carro, tudo, né? E eu não tinha como tirar o carro dali, desesperado, tentava levantar o carro pra cima. Você tava só? Eu só pensava assim, Deus, me dá força de Sansão aqui. Tava sozinho? Tava sozinho. Ixi, pior ainda. E aí começou a aparecer gente na minha volta. Né? E aí eu só dizia assim, Deus, me ajuda a ter calma, no primeiro momento. E aí as coisas foram acontecendo. Aí um cara queria me cobrar R$700 do guincho, e à vista, eu não tinha dinheiro. Eu olhei quando ele me mandou a mensagem, eu olhei pra conta do banco, R$200. E eu, o que eu vou fazer? Dava vontade de chorar, assim, sabe? E aí eu disse pro cara, tá, vem. E aí nesse ínterim, eu fui até um bar que tinha as pessoas ali. Eu digo, cara, se eles estiverem bêbado, que o Espírito Santo também ali seja bêbado do Espírito nesse momento, de alguma forma. O pessoal tava bem. Aí o cara olhou assim o carro, disse, vai pra frente, vai pra trás. Conseguimos tirar o carro da roda, da barra. Ou seja, já podia pelo menos chamar um guincho mais barato. Uhum. Só que aconteceu o seguinte, eu achei que eu poderia voltar pra casa trocando a roda, porque a roda, ela tava, o disco da roda tava bom. O que tinha estourado era o pneu. Aí eu consegui trocar o pneu. Só que a balança do eixo tava torto. E aí o carro não ia andar. A roda ia ficar torta ali. Ia derreter a roda. Sim. Sabe? Ia quebrar um eixo. Sim. E aí eu estacionei o carro e eu falei assim, Deus. Mas você ainda chegou a sair com o carro? Eu tentei sair com o carro. Uhum.
Só que acho que o barulho chamou a atenção. Uhum. Eu andei com uns 20 metros com o carro pra frente. E acho que tava fazendo um barulhão, né? E aí eu parei o carro e falei assim, Deus, eu só quero sair daqui bem. Não importa o material, mas me ajuda a pensar, me ajuda... No que eu terminei, eu fiz isso abraçado no volante, assim, uma oração e pedi Deus, né? E Deus foi, mais uma vez, providente, colocou mais uma pessoa na minha vida. Um cara, do nada, sai de dentro da casa dele, abre o portão e fala assim, cara, deixa o carro aqui de noite. Amanhã tu pega aqui. Eu cheguei em casa, fiz isso, né? Peguei um Uber. Cheguei em casa, dei uma chorada, assim, falei, bah... Aliviou? Aliviou. Porque o medo de ser assaltado. Tudo, né, mano? Depois que eu virei pai, cara, eu sempre digo, eu nunca tive medo de morrer. Até ser pai. Interessante. Exatamente. Cara, tu pensa assim, eu tenho uma esposa pra prover. Agora eu tenho uma filha. Uhum. Cara, que a minha filha não cresça sem mim, entende? Então, se eu já sou meio assustado por alguma coisa, eu fico muito mais. Uhum. Só que Deus, ele não me desampara. Né? Não me desampara de maneira alguma. E o último testemunho dos detalhes de Deus, né? Só pra não me alongar muito, é a respeito do nascimento da minha filha. Que essa aí é uma história que, tipo assim... Se existem roteiristas que são premiados pelo Oscar, Deus seria o maior deles. Porque ele faz as histórias acontecerem das maneiras mais inteligíveis ao homem, digamos assim. Nós casamos, né? E na época eu já comecei a comecei a transformação do meu apostolado, né? Então eu deixei de ser um jovem católico, passei a ser o Alan. E um dos temas que eu mais tinha facilidade para tratar com o jovem era castidade. Então eu falava muito sobre abertura à vida. Uhum. E é aquela coisa, tu tá exposto. Comecei a falar de abertura à vida. 1 ano casado, não vinha filho. Olha só. 2º ano casado, não vinha filho. E aí começou a maldade. A pressão aumenta, né? Não, a maldade das pessoas. E os filhos, em quando? Vocês estão falando de abertura à vida e não tem filho. E aí tu começa a pensar, pô, será que eu sou estéril? Tu começa, aí tua cabeça vai. Sim. Minha esposa entrou meio que numa depressão, porque ela recém tinha terminado a faculdade, e aí no que terminou a faculdade fez a residência. E no início da pandemia, né, não é no início da pandemia. Ela conseguiu um emprego, depois de uma novena que fez a Santa Terezinha, então consegui fazer com que a minha devoção chegasse pra ela também. E aí em 2021, assim, o auge das tentativas de engravidar e nada. E vai ficando cada vez pior, né? Porque você tá tu tá pressionado e tu quer ter filho. Tu tava tipo assim, Senhor, acho que chegou... Antes a gente tinha medo, no início, né? No início a gente não tinha nada. Eu ganhava R$1.500, trabalhava 8 horas por dia. Minha esposa tinha o valor da bolsa da faculdade, dava R$300. Né? A gente sempre diz, a gente almoçava, jantava, eu, Tício e os cupins. Porque a gente morava numa casa que os móveis eram emprestados. Né? E era móvel antigo. Tu batia o joelho na mesa, assim, caía farelo de madeira e cupim. Tinha que cuidar a louça que tu lavava, porque se caísse um número mais de água, a graxeira que foi mal construída vazava e a casa ficava toda fedorenta. Sabe? E aí a gente pedia a Deus, assim, pediu pra Santa Terezinha um trabalho bom pra ela, quando ela terminou a residência, né? E aí, no final da novena, ela foi lá e deu conseguiu um emprego. Eu, quando precisava de bolsa pra faculdade, que eu não tinha dinheiro pra pagar, pedia pra Santa Terezinha, me inscrevi pra bolsa, né? Pedia na novena das rosas. E ela ia lá. E eu nunca recebi a rosa. Primeira vez que eu recebi a confirmação de Santa Terezinha foi num sonho. É mesmo? Eu sonhei que eu tava abraçado no manto de Santa Terezinha, chorando, cantando uma música pra ela. E no outro dia veio o resultado. Então, cara, não é assim, não é o extraordinário acontecendo visivelmente, mas na entrelinha. E aí, na questão da gravidez, é o mais incrível de todos, porque essa pra mim é louco, né? Porque não deixa de ser extraordinário. A gente não consegue ter esse olhar. Eu achei interessante ele falando de Santa Terezinha, o K2 também tinha citado, a forma de conversão. Porque se você pega a história de uma alma, ela vai citando os detalhes de Deus presente na vida dela no dia a dia. De um modo assim, surpreendente. Um monte de coisa que você fala assim do seu cotidiano e da presença de Deus que você nota no que vai acontecendo é demais. Minha família é devota de Santa Terezinha, só que antes de eu me converter, meu bisavô e minha bisavó eram de igreja, né? E então eu sempre digo, a minha fé de infância é muito maior que a fé que eu tenho hoje. Porque sabe qual era a minha brincadeira favorita da infância? Chuta. Sei lá. Celebrar a missa? Celebrar a missa?
imitar a paixão de Cristo. Olha só, cara. Uma vez a minha mãe conta que eu desci as escadas chorando porque meus primos não queriam brincar comigo. E ela perguntou, tá, e por quê? É porque eu quero brincar que eu era Jesus e eles tinham que me crucificar. Então Maravilhoso, depois de bater em alguém, tipo assim, ele... E ele ia ter o chicoteado. Eu ia amar. eu tinha uma paixão muito grande pela paixão de Cristo. Eu nunca entendi. Hoje eu entendo por quê. Uhum. Mas, assim, pra mim e pra minha família era meio estranho, porque eu esperava o ano inteiro pra ter a Via Sacra. Eu ia em todas as Vias Sacras com meu bisavô e com meu bisavô. E essa medalhinha que eu uso, Santa Terezinha aqui, eu herdei da minha bisavó. Depois que ela faleceu, ficou pra mim, né? Faleceu em 2021. Pouco antes da gente saber que a Teresa ia vir ao mundo. Então, eu tinha uma ligação com Santa Terezinha, mas inconsciente ainda. A paróquia que eu fui batizado, paróquia Santa Terezinha, né? Eu ia perguntar o nome da filha dele, mas não tinha nem como ser outro nome, O né? nome da minha mãe é Rita, de Santa Rita, e Terezinha, de Santa Terezinha. Então, minha família tem uma relação, Sim. né? E aí passou o tempo, me desvirtuei. Esse papo aí, a gente pode depois, se vocês quiserem me saber, eu conto. Me desvirtuei, vivi a vida louca e tudo mais, voltei pra igreja. E fui nesse processo de maturando, né? Uhum. E aí conheci a Novena das Rosas, teve essa questão das bolsas de estudo que eu consegui pela novena e tudo mais. E aí, a história é assim. Nós convenci a Tice de fazer uma Novena das Rosas pra ela engravidar. E aí, só que a Tice, a gente tinha o box da Biblioteca Católica vinha com um livrinho Sim. das orações. E aí, a Tice queria rezar só se fosse com um livrinho. Uhum. Não sei o que, parará. Pai, do Filho e do Espírito E aí ela foi atrás, começou a procurar, não achava. E aí, Não pretendo procurando dizer que o, já alcancei essa meta e que o cheguei livro à da... perfeição. Ô, galera, tô escutando o Natan em algum lugar aqui. Uma pregação do Natan. Tá passando o Natan aqui em algum lugar. E aí, procurando o livrinho da novena de Santa Teresinha, nós achamos o livro da novena de Santa Zélia e São Luís Martã, os pais de Santa Sim, Teresinha. sim. E aí a gente, quer saber? Vamos fazer. E aí a gente já tinha decidido o nome dos filhos, né? Se fosse menino, seria Pedro, e se fosse mulher, seria Helena. Uhum. Porque a minha esposa, ela não queria Teresa, porque ela dizia, vai ser Teresa, vai nascer tricotando. Os preconceitos da Tereza. E aí, a Tice faz assim, ó. Deus, se eu quero uma graça grande, eu tenho que prometer algo que pra mim custe muito. E aí ela disse, então, se eu engravidar, o nome da minha primeira filha vai ser Teresa. Beleza. Aí a vida continuou. A gente fazia o mob pra tentar engravidar, né? Uhum. Paramos de tentar. A gente quer saber, vamos colocar totalmente nas mãos de Deus. Não vamos tentar fazer nenhum tipo de intervenção. Ele que sabe. E aí a história é o seguinte. A gente começou a fazer. Isso era maio. A novena da Santa Zélia e São Luís. E aí os últimos 2 dias eu não ia poder estar com ela. Porque eu tinha que passar... como eu falei, minha bisavó faleceu em 2021. E seria o primeiro dia das mães da minha avó sem a mãe dela. E a minha avó tem um vínculo muito grande comigo. É como se eu fosse filho da minha avó também. Uhum. Né? Porque meu pai saiu muito cedo de casa. Minha mãe precisava trabalhar e eu fui criado pelos meus bisavós e pelos meus avós. E então eu fui pra lá passar com ela. E a Tice um dia antes tinha dito, eu vou fazer um teste de gravidez. E eu falei assim pra ela, pra quê? Faz nem 3 semanas que a gente tinha feito. Uhum. Se eu não me engano, não lembro quanto tempo foi. Eu não quero te ver triste de novo. Né? Porque tempo atrás ela não conseguiu passar no mercado, não conseguiu passar no mestrado, e na mesma semana veio um teste de gravidez negativo. E aí eu tive que tirar ela de dentro do banheiro, chorando. Que ela foi tomar banho, não saía. Ela tava encostada assim no box e não saía dali. E eu, o que tá acontecendo? Fui lá, levantei ela, beleza. E eu olhei, tu quer passar por aquilo de novo? Tu quer fazer teste de novo? E ela, beleza, não vou comprar. Isso deve ter sido ali pelo 8 de maio, eu acho. No dia 10 de maio, ou no dia 9 de maio, não vou lembrar a data exata, era dia das mães. E era exatamente o dia que acabava a novena. Uhum. E eu tava em Porto Alegre, com a minha mãe lá e tudo mais. E a mãe da Tice ia visitar ela. E aí,
a Tice resolveu que ia fazer um teste de gravidez escondido. No Dia das Mães. Não preciso falar mais nada. Tava lá. No Dia das Mães, o primeiro presente dela foi o Eu teste de também. gravidez. Até primeiro- a ousadia no É. Dia das Mães fazer o teste, ó. E O presente aí, do Dia das Mães foi se tornar mãe. e aí, aí ela esperou, ficou todo dia com a mãe dela em casa, não contou nada pra mãe dela. Porque ela disse, primeiro a saber disso tinha que ser tu. Faz sentido. E cara, eu te contei a história do livro, né? Uhum. Santa Terezinha é doutora do quê? Doutora das missões? Doutora do amor. Do amor. E aí, a gente não achava, ficou quase 1 ano e meio sem achar o livro. E aí, um dia eu tava arrumando meus livros em casa. E aí, eu mexi num livrinho, assim, laranjinha, que é uma encíclica. E de dentro daquele livrinho caiu, assim, o livrinho da novena de Santa Terezinha. Sabe qual é o nome da encíclica? Deus Caritas Est. Deus é amor. Se Deus não quis falar com a gente daquela forma, quem mais ia querer? Nossa, é muito bom, né? É. Entende? Então, tudo isso que eu falei pra vocês, esses pequenos testemunhos, é pra que quem tá assistindo possa entender que às vezes Deus não vai se manifestar com uma voz estrondosa do céu caindo, chuvas e ventos, não. Uma pequenez, numa coisa que às vezes tu não consegue nem pensar e cogitar, é ali que Deus tá agindo. Uhum. Então eu sou um agraciado nesse sentido. Eu sou um cara que eu não sinto, né? Como eu sentia na época da renovação, que eu ia lá, levantava a mão, xericanta, labassura, lamandá. Hoje eu não tô, hoje eu sou muito mais racional. Uhum. Mas eu posso dizer que eu amo muito mais a Deus hoje do que eu amava quando eu sentia todos os arrepios do mundo. E eu penso assim, você não sente todas essas coisas, mas um acontecimento interiormente dá uma Cara, Tem então, uma grandeza, né? maior, né? então toda vez que eu preciso, e aí tem um outro pequeno testemunho. Não, Cara, e, isso é e ótimo. é interessante, sabe o quê? Que a gente vê fervor. Isso, Embora não seja no aspecto estético de um aleluiado recém-convertido, ou não recém-convertido, mas alguém que é de fato a grandiosidade com que carismático. você Mais conta, místico, alguém que seja alguém mais místico, místico. alguém mais místico. que você conta assim o testemunho, você vê que o negócio, cara, eu tô vendo que é Deus que tá falando comigo. Isso não tem preço. Você identifica, né, de maneiras mais profundas que é Deus que tá falando, porque você não tem o sensível pra te provar isso. Eu não sinto, cara. Entendeu? Não sinto. E o dia que eu chorei de amor a Deus foi o último testemunho que eu quero contar. Depois a gente pode falar coisas mais Um testemunho práticas. maravilhoso. Testemunho maravilhoso. Pode contar. Cara, Eu imagino assim, você falando desses sinais, o tanto de pessoas que não tá sendo tocado por coisas que você tá Pois falando é. agora, entendeu? Cara, parto da Tice. A Tereza era pra nascer no dia 14 de janeiro, mais ou menos. E aí a Tice descobriu que tava com pré-eclâmpsia. Que é, se ela chegasse numa eclâmpsia, ela poderia Uhum. desmaiar, ter um monte de problema, né? Problema de pressão. E aí, nós internamos no dia 23 de dezembro, no hospital. Passamos lá à noite. 23 de dezembro? 23 de dezembro. Passamos lá à noite no hospital e não engrenava. E aí, na madrugada, rompeu a bolsa. Uhum. Beleza. Na madrugada do 23 para 24. 24. E aí, tem coisas que só acontecem comigo com a Tice, assim, que a gente tava contando. E as coisas que, assim, é absurda. Então, tipo, a Tice, as dores da Tice das contrações aliviavam quando ela ia pra baixo do chuveiro. Aí, 11h30 da manhã, estragou o chuveiro. Meu Nossa. Deus. E aí, a Tice, tá, eu quero analgesia, eu quero a anestesista e a minha médica. E aí, elas chegaram no hospital, chegou uma mulher em urgência, tomou a frente dela, a Tice ficou basicamente mais 1 hora com dor. Meu Deus Esperando. do céu. Então foi postergando. Aí chegou a analgesista. Eu sou uma pessoa que eu tenho trauma, eu tenho pavor de agulha. Uhum. E aí pra ela levar a anestesia, ela tinha que levar a agulha nas costas e tudo Nossa. mais. E eu não quis ver. E dentro do hospital, que é o Hospital de Caridade de Santa Maria, tem uma capela. Lembram que eu falei pra vocês que a minha fé quando eu era criança era muito mais forte da que eu tenho? Sim. Sim. Eu queria voltar a ter uma fé como criança. E aí é o seguinte, tô saindo da aula da maternidade e eu começo a ouvir um grito de criança gritando assim, Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E eu olhei de lado, assim, era uma menina saindo da aula do tratamento do câncer infantil. Uma menininha careca. Eu já fiquei aqui, né, num baque, né? É impactante, né? Tu fica assim, e eu aqui reclamando, e aqui com Pois é. medo, né?
fui pra frente do Santíssimo, me ajoelhei na capela. Me lembro exatamente como é que foi. Me ajoelhei, acho que era a terceira cadeira, banco, de trás pra frente. Uhum. Olhei pra Deus e falei assim, Deus, o Senhor sabe das minhas misérias, da minha falta de oração, de que muitas vezes eu não sei ter intimidade contigo, mas me ajuda a te amar como eu te amava quando era criança. Fechei o olho, ouvi um barulho na frente, assim, abro o olho, uma menininha careca, de joelhos na minha frente, rezando. Cara, ali o meu coração rasgou. Ali eu disse pra Deus, Deus, é incrível, tu não precisa chegar pra mim e dizer, olha, eu tô aqui. Tu te manifesta das maneiras que só eu consigo entender. Só eu consigo entender, porque essa é a minha intimidade contigo. Eu sei que eu preciso ser melhor. Eu sei que eu preciso ter mais intimidade. Eu sei que eu preciso crescer na fé. Mas o pouco que eu tenho eu te dou. E tu me retribui dessa forma. Então é assim, a minha relação com Deus é assim, cara, sabe? Muitas vezes eu não sei como pedir, eu não sei como falar, mas ele tá ali, me mostrando nas pequenas coisas. E é isso que faz o meu apostolado tá aí, entendeu? Essa é a verdade por trás do apostolado do Alan. Esse é o Alan. Esse Isso, é o Alan. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, tô muito longe disso, não sou o cara mais inteligente. Eu sentei ali, quando o K2 tava falando, e eu fiquei assim, cara, eu fico feliz de ver isso, sabe? Porque é um cara que, antes de eu chegar aqui, eu já acompanhava ele. Entende? De agora, por exemplo, a Angélica, minha amiga, eu poder conhecer ela pessoalmente, tá conhecendo vocês. Isso é algo que, se tu me perguntar se eu achava que eu ia conseguir um dia, se eu pensava estar aqui um dia, se eu pensava estar indo pela primeira vez pra Aparecida, na minha vida, sendo convidado pra estar lá, Meu Deus do céu. eu ia dizer, cara, eu não acredito, nunca vou acreditar nisso. Entendeu? Por quê? Porque eu sou só o cara do interior. Sou só um cara do interior do Rio Grande do Sul, que continua todos os dias lá trabalhando, colocando um sorriso no rosto pra trabalhar. Muitas vezes trabalhei no que eu não queria trabalhar, mas tava lá. Que convivo com pessoas majoritariamente não católicas e tento levar pra elas Deus. Muitas vezes na minha ação, não propriamente no anúncio, mas com que o meu testemunho seja alguma coisa pra eles. Eu sou só esse cara. Ter 130 mil seguidores, pra muitas pessoas pode ser, nossa, o cara deve se envaidecer. E tem que ter muito cuidado pra não se envaidecer. É porque eu vejo assim, o homem caído, ele tem uma tendência a se mover por essa motivação, né? Todo mundo, ninguém tá isento disso. Então você tá numa rede social, hoje onde boa parte do mundo tá com os olhos ali, e você consegue um número expressivo, né? Pô, a galera tá me vendo. Por conta da queda, a gente tem uma tendência a se mover por conta desse sentimento. E aí, como é que a gente faz pra não se deixar levar por isso, Alan? Tu tem que deixar que Deus bata em ti. Sabe? Deixar que te corrijam. Deixar que no momento que tu começar a agir com um pouco mais de soberba, que Deus te pode. Porque senão tu te perde. Se tu não tiver atento a isso, tu não tiver atento assim, se a cada vez que te falarem esse bato foi arrogante, tu simplesmente não parar e tu pensar, bah, será que eu não fui mesmo? Porque muitas vezes eu fui. Quem me conhece no dia a dia sabe que a arrogância não faz parte da minha vida. Só que na rede social é muito fácil ser arrogante. Porque tu pode te transformar numa persona. Entendeu? E isso no início, pra mim foi muito constante. Muitas vezes eu me deixei ser arrogante. E não é o que eu sou. Tu olha, conversa comigo, tu me vê ali no... Cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar dando risada, eu sou bobalhão, eu sou atrapalhado. Eu falei pros guri quando eu cheguei no aeroporto, daqui a pouco vocês vão me ver cair aqui, porque eu sou atrapalhado. Entendeu? Eu sou bobalhão, gosto de estar dando risada, fazendo piada. Esse é o Alan do dia a dia. E o maior desafio pra mim é não deixar que eu me torne uma persona para poder, sei lá, ter mais autoridade, para que as pessoas confiem mais em mim. Não. E uma das coisas que as pessoas muito... Quem já trabalhou comigo tentou ser meu coprodutor antes do pessoal que eu tô trabalhando agora, não conseguia aguentar, não conseguia levar isso comigo, porque eu sou eu. Se eu tô triste, eu vou lá e exponho que eu tô triste. Se eu peco, eu vou lá e faço questão de dizer... Não vai agir comercialmente. Eu não vou transformar o meu apostolado num comércio. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Agora uma pergunta, porque assim, é claro, se você tá falando uma coisa você fala assim, não é por causa de números, sem hipocrisia, se você tá mostrando algo que é precioso,
você quer que muita gente veja. Claro. Obviamente, né? Claro. Eu tô fazendo aqui pra 10 pessoas ver. Não, tô fazendo pro máximo que vê. Se vê 10, eu também tô satisfeito. Se vê 1000, tô mais satisfeito Sim. ainda. Se vê 10 mil, 100 mil, maravilha. Agora, onde que tá o erro, por exemplo? Eu vou fazer um conteúdo e o que eu foco como é que eu faço esse conteúdo pra que alcance mais pessoas ou mais curtidas, entendeu? Porque pode ter algo negativo, mas pode ter algo positivo Sim. nisso, concorda? Claro. Sei lá, vou falar sobre a Imaculada Conceição, né? Então, mas eu vou ver a maneira que eu falo isso que gere mais like. Claro. É que a questão, ela é muito, assim, é uma corda muito bamba nesse sentido, né? É uma faca de 2 gumes. Uhum. Se tu não tiver os olhos fixos em Deus, se tu não entregar o teu apostolado pra Deus e dizer, Deus, não importa quantas pessoas alcançarem, que as que forem alcançadas sejam tocadas por ti, se eu não tiver esse pensamento, eu vou estar só pelo número. Uhum. Aí é o número pelo número. Aí tu não tá vendo almas, tu tá vendo números. Agora, é óbvio que é legal. Pô, é muito legal ter um vídeo que eu fale sobre Imaculada Conceição, que é um dos temas que eu adoro falar. Uhum. Chegar e ter, sei lá, 15 mil curtidas é muito bom. Uhum. Claro, é muito bom. Só que eu preciso ter o cuidado. Acho que o problema às vezes é você ocultar uma verdade porque sabe que se não falar ela vai dar mais curtida. Mas não arrumar a estratégia e o modo de falar que dê mais curtida, né? Porque eu penso também a questão de você, por exemplo, alcançou um número X de seguidores. E você ter o medo de perdê-los. Eu já alcancei. Agora eu não quero perdê-los. Virar a sua razão, né? Porque igual você falou assim, o povo te pergunta, Alan, por que você não responde aí a provocação? Tal, não sei o quê? Tá, o povo gosta disso, eu tenho que responder. Que eu vou isso ia dar fazer. muito número. Dá, né? Pois é, então você fica com medo ali de perder aqueles que já estão te seguindo. Cara, assim, a provocação, hoje em dia, é algo que ela se tornou constante. Eu tava mostrando pro K2 ali mais cedo. Porque muitas pessoas podem vir pensar, bah, será que ele não tá inventando essas provocações? Cara, tu olha os comentários das publicações, de herege pra baixo, que me chama. Porque tu é ignorante, porque tu não lê a Bíblia, porque tá tendo falácia, e etc, etc. Hoje teve um cara que me chamou de FDP, isso dizendo cristão. Uhum. Entendeu? Então, louco, cara, né, o que eu respondo na caixinha de pergunta não é 1/3 do que eu vejo todos os dias. Só que, se eu for, veja só, eu consigo saber quais são as pessoas que eu conseguiria debater e vencê-las facilmente. Por quê? Porque tu vê o nível que a pessoa tá te trazendo no argumento. Humilhar uma pessoa publicamente pra dizer que eu sei e ela não é uma atitude cristã? Não, de modo algum. Só que Totalmente coerente, né? Só que isso ia dar like, Uhum. isso ia dar Sem compartilhamento. dúvida, é isso. O Alan é o fera, bota lá o turned off o ato pra ele, bota o óculosinho, a fera, Não, matador de herege. Você falando isso, eu lembrei quando o Dan Scott tava defendendo o dogma da Imaculada com um dominicano e foram fazer o debate público e ele viu que nitidamente ele podia destruir o cara. Aí ele finge que tá passando mal pra se ausentar do debate. Esse filme é maravilhoso. Porque sabe que se ele fizer isso, o cara vai ser humilhado, ele tem uma tendência a ficar soberbo e ele finge que não tem possibilidade de... Mais ainda, na hora dele argumentar, ele fala brevemente, porque ele fala, a ordem me impede isso. Ele poderia não desenvolver a Não, argumentação. e é da hora que ele fala que não vai, e o superior dele fala assim, mas você vai então pela obediência. Agora Ele se levanta e... Ele vai. Cara, esse filme é maravilhoso. Demais. Eu tenho, assim, uma profunda devoção por Maria nesse sentido. Eu gosto de defender os dogmas marianos. Eu vi você fazendo uma defesa, que eu sempre prego também muito sobre a Virgem Maria, né? Por conta do nome lá, Everson da Imaculada, então geralmente quando chama pra falar dela. E eu sempre levo a pregação em torno dos dogmas. Você falou uma parada sobre o dogma da Imaculada que eu achei muito didático e eu nunca tinha pensado. Que foi o seguinte, você pode salvar a pessoa tá pra cair. Você pode salvar ela da queda antes que ela caia, ou pode levantar do chão depois que ela caiu. Eu vi isso, muito bom. É redenção preventiva. Cara, eu não consigo entender, eu juro. Eu já tentei me colocar na cabeça de um protestante, né, e tentar entender um pouco dessa questão, principalmente depois daquela história dos meus compadres, né? Sim. Mas ainda assim é difícil pra mim, no sentido de que é muito claro na Bíblia. É muito claro na Bíblia. Todas as gerações te proclamarão a bem-aventurada. Cara, como é que tu vai chegar e dizer que essa mulher não está acima de todas as outras? Do original grego isso significa exatamente isso. Kaire, que haritomene. Não dá, né? Tipo assim, não tem refúgio pra Não, outra Não tem interpretação. interpretação, não dá, né? Não tem pra onde ir.
E aí, pra mim, é muito lógico, entendeu? No sentido de que, como que a mulher que foi predestinada por Deus para ser a mãe da sua encarnação, seria tão colocada de lado ou colocada no mesmo bolo que uma mulher que, cara, vira e mexe, tá no adultério. Não entra na minha cabeça. É um negócio muito óbvio. Não precisa nem ser no adultério, cara. Pode ser, assim, o pecado mais ínfimo. Pode ser na fofoca. Na fofoca. Qualquer coisa. Eu falo assim, é claro, né? Vocês vão entender a força da expressão. Eu falei, ainda que eu fosse protestante, eu seria o protestante mais mariano se eu quisesse ser coerente com a fé cristã. E isso aqui eu tenho que deixar um adendo, um cuidado com os católicos, porque agora virou moda ter vídeo de pastor falando bem de Maria, né? É, né? Tenham cuidado. Muitas vezes é pra chamar vocês ali. Os caras são bons de pesca, né? É pra pescar. Os caras são, assim, ó, muito inteligentes. Então E pesca, né? Não, é pesca. Porque, assim, eu vejo que há no catolicismo uma protestantização da fé muito grande. Uhum. Ou seja, tudo precisa Virou estar... pop, né? Tudo precisa estar ali, visível, escrito. Nossa! Aí se não tá escrito na Bíblia, tem que estar escrito no documento. Tipo, que nem você pensar a questão lá das palmas da missa. Uhum. Que a gente vai lá e fala um negócio tão pequeno, óbvio. Ninguém vai pro inferno porque bate palma. Mas é porque é a natureza do rito que tu pensa. Então tu não precisa que esteja explícito porque a natureza da coisa te mostra o que ela é. Uhum. Acho que o Padre Paulo, ele fala muito a respeito disso. Ele fala assim, eu ensino aqui a doutrina, ensino vocês a rezarem, porque chega em um ponto que eu não preciso explicar. Vocês mesmos vão saber o significado de tudo, não precisa mais de uma resposta minha. Então, a natureza da coisa. Então, quando tu olha pra questão de Maria, é a natureza do que é a dignidade dela, que mostra a grandeza dela, que mostra que Deus a escolheu, e aí você começa a ver os paralelos. Assim como Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Assim como Jesus entrega aos cuidados de João, Maria, ele está em João vendo ali a humanidade. E aí você vê outra questão. Porque Maria teve outros filhos. Mas peraí, se Maria tivesse outros filhos, por que nenhum deles estava ali para colher as dores da própria mãe? Então, às vezes a pessoa quer, não, mas eu preciso que a frieza da palavra me diga. Às vezes eu posso simplesmente interpretar e ver a natureza da coisa. Eu não consigo conceber, mais uma vez, que a mulher escolhida e predestinada por Deus para ser mãe da sua própria geração possa vir a ter cometido um pecado. Porque qualquer outra mulher poderia ter sido escolhida. Então quer dizer que Deus, ele passou desde Abraão, aquele tempo todo assim, vou aqui ficar monitorando quem é que pode ser aqui a mãe da minha encarnação. Não, Deus preparou. Então quando a gente diz que Maria é imaculada, é porque ela foi preservada desde sempre. Em virtude disso, né? E aí, mas então quer dizer que se Maria não teve pecado, quer dizer que ela não precisou ser salva, então o sacrifício de Cristo não foi por todos? Não! O ápice do sacrifício está ali em Maria, na preservação do pecado original. Por quê? Porque foram os méritos da cruz de Cristo. Mas como assim? Se Jesus... Não pode que Jesus tenha salvo Maria se ele é filho dela? Pode, porque para Deus o tempo não existe, Deus tá fora do tempo. E como assim achar que isso é uma coisa tão difícil pra Deus, né? Como assim? É como diz no esgoto. Podia, convinha, então fez. Tem um santo que fala que o nó que foi atado por Eva foi desatado pela obediência de Maria, né? Pela desobediência de Maria. Aprendi um negócio com Moisés, ele falando, até em termos lógicos, assim, ele fala assim, quando Salomão sentou no trono, ele estabeleceu um novo tipo de monarquia, que era, ele fala que tem até uma denominação que é Gebirá, quando a mãe reina junto com o filho, e não a esposa. Ele fala assim, imagina, se fosse por uma das esposas de Salomão reinar, a briga que ia dar. Tanto de mulher que aquele cabo teve. Né? Então, a mãe reinava com, e a mãe tinha um súdito escolhido pelo rei para cuidar dela. O melhor Zafi, o melhor amigo de Salomão, cuidava da mãe dele, né? Destinado por ele. E de Salomão até o finado do reinado de Israel, sempre foi assim. Jesus é como se fosse o 21º rei a sentar no trono. E, obviamente, que não seria diferente do reinado que ele faz parte da descendência. Exato. E quando ele sobe no trono dele, portanto, a cruz, né, está lá ele, ao lado, a sua mãe e o seu discípulo fiel.
cuidando de sua mãe. Perfeito, analogia perfeita. Então, você vê, e aí é que tá a questão. O Antigo Testamento é uma grande prefiguração do Novo. Então, tudo que tá no Novo você vê e você olha com o olhar da fé e você interpreta aquilo ali, você vê que o Novo é o complemento de tudo aquilo que estava prefigurado. Então, Maria é a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Ela é a mãe da igreja. Ela é a mãe de Cristo. Porque se nós agora falando de eclesiologia, nós entendemos que a igreja é o quê? O corpo místico de Cristo. Então, se Maria é mãe de Cristo, Cristo é a igreja. Logo, ela é mãe da igreja. Logo, ela é a nossa mãe. Logo, nós somos filhos adotivos de Maria. Prediletos, escolhidos e amados. Então não tem como nós fugirmos de Maria, né? A pessoa que olha pra Maria e diz, ela foi uma pecadora qualquer, não tem ideia do quem é Maria. E aí a gente volta lá na história dos meus amigos. Eles não conhecem. Muitos conhecem e falam mal. A versão deles é aquilo que eles pensam que é. É o espantalho. É o que é muito que é apresentado, É né? o espantalho. Infelizmente. É que nem você dizer, o católico, ele adora imagem. Pô, eu tô vendo ali a imagem do Pantocrator. Não é o quadrinho, aquela moldura, a pintura que eu vou adorar. É Cristo. Ah, mas tem uma imagem de Pedro ali, tu vai adorar Pedro? Não. Pedro é como se estivesse vendo uma foto de um grande herói. Exato. Você olha a foto de, sei lá, Napoleão Bonaparte. O que te lembra Napoleão Bonaparte? Pô, foi um cara conquistador lá na França, né? Ah, então algumas pessoas devem render a ele algum tipo de veneração pelo aquilo que ele fez historicamente. Eu olho pra Pedro e eu vejo aquele que Jesus definiu como o primeiro papa. Como que eu não vou olhar pra ele e não vou querer me espelhar? Como que eu não vou olhar pra imagem de Pedro e não vai me remeter santidade? Não vai me remeter o cara que foi escolhido pelo próprio Cristo para ser a pedra da igreja. E ligamos exatamente a quem tá na sucessão hoje, o Papa. O Papa. Exato. E existe, já que você tocou nesse assunto, existe um argumento que diz que Jesus não escolheu ele pra ser Papa. E que a gente não consegue afirmar isso de maneira categórica. Jesus nunca elegeu ele como Papa, mas... Porque não tem a palavra Papa na Bíblia? Cara, o argumento tá muito simples também. Você vê toda a listagem dos apóstolos. Quem é o primeiro? Ah, mas é por ordem de idade? Não necessariamente. Ah, é por ordem alfabética também? Não. Ou coincidência. É sempre o primeiro. É nos Atos dos Apóstolos, todas as vezes que tem uma listagem está lá. Quando Jesus escolhe os 12, o primeiro é Simão, Pedro. Ora, se isso não é um indício claro de que Pedro era o grande líder da igreja escolhido pelo próprio Cristo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Feliz és tu, Simão, porque não foi o homem que te disse isso, mas meu pai que te revelou que está no céu. Você pega, qual que é a grande dificuldade do povo judeu para com Jesus? Era porque eles esperavam um Messias puramente político. Por que Judas traiu Jesus? Porque ele viu que Jesus não era aquele que viria para liderar uma revolução contra o Império Romano e libertar o povo judeu dali. Entende? Agora, Pedro, quando inspirado por Deus, viu o real messianismo de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala, feliz és tu, Simão, porque não foi o homem, não foi a carne que te disse, mas o meu Pai que te revelou. Então Pedro foi o primeiro a saber o real Cristo. Ora, se não é ele o escolhido por Deus, quando Jesus mesmo diz, te darei as chaves do reino dos céus, tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Ora, se isso não é o papado, a instituição do papado, o que é? E até mesmo o argumento de você falar assim, não tem a palavra Papa na Bíblia, é muito fraco. É muito você fraco. Vê, porque se o nome que a gente usasse pro Papa seria Pedra, seria aqueles que iam falar, nossa, então é. Não faz sentido outra algum. coisa, você me lembrou. Vou fazer aqui também sempre o papel do advogado do diabo, não é mesmo? Então alguém tem que fazer esse trabalho sujo. Diz que, argumentos que eu ouço, né? Aí também a gente dá o precedente aqui pra gente poder falar sobre. Diz que quando Jesus fala assim, sobre ti edificarei a minha igreja, não é necessariamente sobre uma pessoa, mas sobre a afirmação que ele faz. É a afirmação que é a voz da igreja. Então ele tá afirmando aquilo que todos nós podemos afirmar, portanto nós somos a pedra que Jesus edificou a igreja. Tu és Pedro. Ele é... Se tu pegar, se eu não me engano, agora, se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, cortem, mas se eu não me engano, é certíssimo isso que eu vou falar, tá? Simão, na etimologia da palavra, é fraco. Tá? E Pedro faz forte, é algo forte. Por isso que Jesus fala pedra, kefa. A analogia ao contrário é Paulo.
Porque que Saulo significava? Algo grande, algo forte. E troca pra Paulo, que é algo pequeno. Porque Saulo era um grande perseguidor. Sim. Pedro, quem que era? Pescador qualquer. Um cara inconstante. Eu me identifico muito com Pedro. Porque, não que eu tenha a santidade dele, pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque ele era aquela questão, né? Senhor, eu vou te seguir, onde tu fores eu vou. E Jesus, olha, ainda hoje tu vai me trair. Então ainda hoje tu vai me negar. Vai lá, Pedro, e nega. E aí depois ele vai lá, se joga aos pés de Jesus. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ora, isso é a cara do ser humano. Oscilação. Porque o ser humano é assim. E Pedro, ele é escolhido justamente por representar a humanidade, não a humanidade do gênero humano, mas a inconstância do homem que busca Deus. Porque se nós fôssemos plenamente constantes, algo de errado não estaria certo. Entende? Porque nós temos esses picos. Tem um momento que tu vai estar lá, Deus, Senhor, e aí Aleluiado. tu vai lá e escuta a sarça que só queima. Eu me lembro quando eu criei a página Jovem Católico, eu ficava lá, fazia meus posts ouvindo o Flavinho cantando. Foi a tua presença. Cara, e aí tu tava lá. E aí depois passava e vinha um tempo de aridez. E aí um tempo que tu tá afundado no pecado. E aí tu vai lá e tu tem um estalo que é a graça de Deus e tu volta. E isso é ser humano. Né? Claro, nós temos que cada vez mais buscar a perfeição. Sim. E Pedro buscou essa perfeição. Sim. Tanto que atingiu e foi santo. Eu penso até assim, que na parte mesmo do olhar protestante, existe aquela questão de não se acreditar no homem. De modo algum. De acreditar, por exemplo, na santidade. E você vê algo tão grande confiado a um homem, ao Papa. Não, como pode confiar isso a um homem e vai ficar todo mundo sujeito a ele? E acho que esse é um ponto que pega muito. Porque assim, você vê que ele não fala do santo, não existe assim, chegar na plenitude pra eles. Mas a gente sabe que sim. E Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele acredita no homem. Ele acredita. Quando ele fala, você citou aí falando pra Pedro, né? Ele é fraco, mas ele fala, não, você é Cara, forte, você vai ser. Tu sabe qual que é a grande prova de confiança de Jesus? É porque ele confiou que os homens transmitissem a fé nele. Porque se Deus, se Jesus quisesse, ele poderia simplesmente descer do céu de novo e dizer, venham aqui e me adorem. Era mais fácil, né? Era muito mais fácil. Mas ele confiou a homens que transmitissem essa fé. E como que essa fé foi transmitida? Falando. Ah, mas tem a Bíblia. Isso. O que é a Bíblia? A Bíblia é nada mais é que alguém fazendo ali um copy-paste do que estavam falando. A Bíblia é isso. Eu costumo dizer, a Bíblia é a imagem daquilo que foi falado. Se Eu- for pra acabar com as imagens, mas rasga todas as Bíblias. Mas o que me chama muita atenção é o fato de falar que Jesus escolheu. Dentre homens, ele escolheu. Ele escolheu. Nossa, isso é perfeito, cara. Ele escolheu 12. E ele confiou neles. E aqueles Não é fácil. 12 foram elegendo sucessores, Nossa, guiados perfeito, pelo Espírito de perfeito. Deus. Então Deus quis, ele tanto que a gente fala, né, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque é o amor. Então a gente tem 3 tipos de ação. A ação do Deus Criador, a ação do Deus que salva e a ação do Deus que faz agir. Ou seja, o Espírito Santo que vem em Pentecostes. E se eu te perguntar hoje, como que a igreja foi fundada? Qual o momento da fundação da igreja? Na cruz, né? Na cruz. Exatamente. Eu lembro do Padre Weber falando. Muitas pessoas falam, ah, não, porque a igreja foi fundada em Pentecostes. Exato, muita gente fala isso. Pentecostes é a manifestação pública da igreja. O Pentecostes é o start pro ID. Exato. Vai. Porque olha só como que Deus ele é perfeito nos seus caminhos. Ele vai lá, ele cria uma aliança com o homem em Adão e Eva. O homem quebra aquela aliança. Então não havia nada que o homem pudesse fazer durante todo o Antigo Testamento que pudesse refazer essa aliança por mérito próprio. Ah, ela ia lá, Tentou-se, né? oferecia cordeiro, oferecia um par de passarinhos, mas aquilo ali não era o suficiente para chegar à salvação. Então a salvação era necessário que o próprio Deus assumisse a condição humana e fizesse vítima. Lembra disso você? Tá te lembrando agora, então. Deus assume a condição humana e faz-se vítima para cumprir aquilo que Isaías falou no servo sofredor. Né? Todos olhavam e viravam a cara. Né? Foi como um cordeiro mudo levado ao matadouro. E ele foi. Porque para que o sacrifício fosse plenamente expiatório, Deus precisava assumir a carne humana. E por isso que não é necessário outro sacrifício.
Então, nesse limiar, ele vai fazendo a sua missão, vai chamando os apóstolos e vai preparando a igreja. Porque a igreja, como instituição divina, existe desde sempre. Porque Cristo é eterno. E Cristo é a igreja. Uhum. Então, Deus vai preparando. Ele escolhe os 12, prepara aqueles 12, que seriam aqueles que seriam responsáveis de transmitir a fé. Exato. E que fé? Não é a fé de Jesus, mas a fé em Jesus. Então, os apóstolos viram, transmitiram para que outras pessoas pudessem ver com um olhar espiritual. Então, a primeira preparação foi aquela. Então, Jesus prepara os bispos, escolhe o líder desses bispos e efetivamente funda a igreja no mundo com o seu sacrifício. Isso é um ponto interessante que você falou. A igreja é eterna, mas ela foi fundada Ela foi fundada no tempo. no tempo. Porque existe o que a gente vive hoje é o que a igreja chama de tempo da igreja. Que é esse tempo em que nós precisamos buscar a salvação. Ou seja, cooperar com a graça de Deus. Estar aberto à graça de Deus. Então, ela tem uma fundação no tempo que é na cruz. Porque a cruz é a plenitude do sacrifício. Nenhum outro sacrifício vai existir. E simbolicamente do peito de Cristo jorram sangue e água. O sangue que representa o sacramento da Eucaristia. Sim. E a água que representa o batismo. Uhum. Então ali inaugura-se o tempo sacramental, a economia de salvação. As pessoas sempre falam que a economia de salvação tá falando de coisas monetárias. Não, a economia é o plano de salvação de Deus. Sim. Então, olha só, que interessante isso que o Alan tá falando. A igreja, ela existe na condição eterna porque a igreja é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Certo? Então, o sacrifício que nos redime, ele tem peso de eternidade. Todavia, nós estamos no tempo. Então, a igreja é fundada no tempo, para que nesse tempo a gente... Haja o tempo da igreja. Haja o tempo da igreja que e a gente igreja coopere com a militante. graça para Exato. nos salvar com o nosso livre-arbítrio. E aí, com o Pentecostes, essa igreja vai pro mundo. Uhum. E vai chegar... Por que a igreja é católica? A pessoa pensa, é católica porque ela é universal. A palavra universal tá certo, só que a universalidade tem dois aspectos muito importantes da igreja. Uhum. Universal porque é pra todos os homens. Não tem distinção. A igreja é pra mim, a igreja é pra você, pra Todas você. as gentes. Todas as pessoas. Só que não só isso. A igreja ela é universal porque ela tem a integralidade sacramental da economia de salvação. Sacramentos, os 7 sacramentos que a gente precisa, os 3 sacramentos de iniciação da vida cristã, os sacramentos de cura e os sacramentos do modo de vida, né? Nós temos, efetivamente, a tradição da igreja, que é deixada por Jesus. O que nós acreditamos? Como a gente falou, a gente tem a fé dos apóstolos. Essa fé é um depósito. Ou seja, tudo aquilo que está revelado na Sagrada Escritura e tudo aquilo que os apóstolos e seus sucessores ensinaram de maneira oral. E isso também faz parte do tempo da igreja, manifestada em Pentecostes para o mundo, instituída e fundada para nós no tempo, na cruz de Cristo, que inaugura o tempo sacramental. Então você vê como a igreja ela é perfeita, como o plano de Deus ele é perfeito. Porque se Deus não quisesse refazer essa aliança conosco, nós iríamos estar sempre na mansão dos mortos. Uhum. Hoje ela não existe mais. Exato. Aí, diante disso, eu quero fazer uma pergunta bem importante aqui agora. Extra barco nula salus? Fora da igreja não há salvação? Fora do barco da igreja Fora do barco há uma... não há salvação. Só que aí a gente precisa entender o básico de eclesiologia. Porque isso pode levar a pessoa a entender, a pessoa não está professando a fé católica, ela não vai ser salva. Calma lá. A igreja... Se não existe... Ou seja, se não existe evidência de que ele é um católico... Ele pode ser salvo. Entendi. Por quê? Porque o que salva é um elemento da igreja. A igreja católica ela não tem uma placa. Porque ela é eterna. Ela tem uma questão visível, ou seja, uma liderança visível no Papa, um endereço, por quê? Porque ela também está no mundo. Uhum. Então ela precisa que as pessoas tenham a sua referência. Isso é importante. Elas precisam ter a referência. Quem é a referência? Papa. O que o Papa é? O doce Cristo na Terra. É o representante de Jesus. A igreja no tempo precisa de tudo isso, né? O tempo da igreja que você que falou. A cabeça da igreja é Cristo, mas Cristo quis que tivesse uma cabeça visível. Papa. É aquela questão do que ele chamou, o que eles escolheram, e ele ainda continua escolhendo, ele e continua as pessoas escolhendo. acham que não percebem isso também, né? Entendeu? Então, a igreja visível, a igreja católica, a gente consegue ver, a gente consegue saber onde é que está a sede dela e tudo mais. Só que o elemento católico da fé, a universalidade da fé, ela não é simplesmente visível. Ou seja, quando você pega lá
um chinês que nunca teve contato com a fé católica e faz o bem, vive alguma virtude, Uhum. como é que eu vou dizer que aquela pessoa não vai ser salva? Porque ela não conhece a Deus. Porque algumas pessoas não aceitaram Jesus, transformaram o cristianismo basicamente num crime, e aí aquela pessoa tá refém daquilo ali, que é o que a gente chama de ignorância invencível. Uhum. Como que eu vou crer num Deus que é misericordioso e justo, ser injusto com alguém Não que considera essa não possibilidade. tem essa possibilidade, Uhum. entendeu? Então, e ela Então- tá se salvando por meio da igreja. Por meio da igreja, pela fé da igreja. Então, você falando isso, a gente consegue então compreender que podem existir pessoas de outras religiões, vou citar só aqui o protestantismo, que esteja mais perto da salvação do que um católico que vai à missa todo domingo. Cara, assim, isso é meio complicado, mas isso depende muito da intenção de cada pessoa, Sim. né? Porque existe um protestante que ele tem a possibilidade de conhecer a fé católica. Uhum. Então Sim. ele vai ter responsabilidade diante disso. Cada um vai ser cobrado de acordo Por com o que quê? foi entregue. Porque a igreja católica ela existe para auxiliar o homem. Por que a igreja é santa? Porque ela quer santificar o homem. A igreja é santa porque é fundada por Cristo, porque é corpo místico de Cristo. Uhum. Mas ela tem como missão a santificação do homem. Não é que ela falhe nisso, mas é que o homem não se abre à graça. Agora, se aquela pessoa pode conhecer a fé católica e não quer, que é o que a gente chama de ignorância vencível ou ignorância voluntária, ela vai ter mais responsabilidade do que o cara que tá lá na China. Uhum. Entendeu? Só que sim, obviamente, vai ter um católico que vai todo domingo na missa, e segunda, terça, quarta, que um dia assalta, outro dia mata, entendeu? Pô, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Então, toda pessoa que, por exemplo, veja só, se um protestante diz Jesus é o Senhor, ele fala como um católico. Por quê? Porque essa fé é herdada do catolicismo. Protestantismo não existiria se não existisse igreja católica. Então o que eles têm de fé correta é fé católica. O que eles deturpam é questão humana. Eles tanto dizem que os católicos têm uma doutrina humana, mas a Bíblia que eles carregam embaixo do braço também veio de homens. Uhum. Homens inspirados por Deus. Logo, eu preciso. Se existe alguém que diga, olha, esses homens foram inspirados por Deus, esses homens também eram inspirados por Deus. Por isso que a igreja tem o seu magistério. Por isso que a igreja tem Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Eles são uma parte dela que saia, já não é mais igreja católica. Ô Alan, eu vi deixa eu falar uma... só uma parada rapidão antes que eu esqueça. Só que assim, a gente há de concordar, talvez isso tenha mudado ultimamente, mas que em termos evidentes, a gente viu uma população de protestantes demonstrando mais ser cristão do que a população de católicos dos anos 90, anos 2000 ali. Então, por exemplo, você passava a vida toda na igreja católica, você passava despercebido no meio do mundo como um cristão. Agora, um protestante, quando ele se convertia, ficava muito nítido, evidente. né? Esteticamente, ele mostrava mais ser cristão do que... Mas tu já parou pra pensar que a maioria desses protestantes que quando começam a estudar uma patrística, quando começam a estudar algo mais profundo, eles voltam? Volta, né? E o Fernando Nascimento ele citava, né, que hoje em dia não é mais essa característica tão forte protestante, porque nem sempre agora eles estão tem com aquela mudado, retidão tem assim. mudado. É que, assim, cara, Então, eu penso assim, de tem todo mudado. mal E Deus também tem um tem- bem maior, né? E Porque- também tem crescido, eu vejo assim também, a manifestação dos católicos em relação à fé também, de um modo muito grande. Isso que eu tô falando, Jovens, tem mudado. tem mudado. E o trabalho nas redes sociais tem contribuído ajuda. muito pra isso. Olha, quantidade de testemunho que se recebe, não tem ideia. Eu vi você falando a respeito do que se um protestante fala Jesus Cristo é o Senhor tal, ele tá professando algo católico. Algo católico. Porque eu vi uma pessoa que falava, perguntaram se tinha problema em escutar música protestante, certo? Daí ela dizia assim, poxa, vamos analisar a letra, né? Se essa letra condiz com a nossa fé, com a nossa doutrina, essa música é católica. É católico, Ela exato. fala- ela Então, fala- posse. Ela fala assim, é católica, porque vem da nossa tradição, vem Exato. tudo do início. Então assim, a música foi feita pelo protestante, É mas que a a música é questão católica. toda é, tipo, tu pode ser
se prevenir de algumas coisas. Não, sim, entra né? muita coisa por trás aí, né? A Tem questão coisa que é próximo também do Sim. cotidiano, né? Que vai Sim. influenciar uma Eu coisa falo ou assim, outra. né, que a gente tem que evidenciar isso, porque se você vai no retiro e toca música protestante pra alguém que tá começando na fé ali, pode não... Isso, por vai essas ser questões, muito bom pra por essas ele. questões de praticidade do dia a dia. Mas- Mas se você for parar pra ver assim, o negócio não é ser católico ou protestante, Sim. é ser coerente com a fé. Exatamente. Porque pode ser que não seja nem católico nem protestante e seja muito de Deus. O que a igreja, por exemplo, chama. Como é que a igreja chama o protestantismo? De comunidades eclesiais. Depois do Concílio Vaticano II, obviamente. Né? Ou seja, igreja existe uma só. Igreja Católica, Apostólica, Sim. Romana. Uma só fé, Eu sou um só pastor, eu sou batismo. rebanho. Ponto. A igreja é mestra nisso. Então ela trata o ecumenismo nesse sentido. São comunidades eclesiais em que o diálogo Maestria. positivo necessita o quê? Levar aquela pessoa à verdade. Né? Existem duas formas de fazer ecumenismo. O falso ecumenismo e o ecumenismo verdadeiro. Falso ecumenismo, não quero criar polêmica, mas falso ecumenismo é você pegar um protestante e colocar no púlpito pra dar uma homilia ou num retiro católico pra pregar. Isso é falso ecumenismo, por mais que a intenção possa vir a ser boa. Agora, o bom ecumenismo é, vamos fazer um evento de diálogo ecumênico. Por quê? Porque o ecumenismo ele tem a visão de, primeiro, estreitar os laços. O que nós temos, antes de ver o que nos difere, vamos ver o que nos une. E o que nos une? A fé católica. Entende? Porque o que o protestante crê de certo é católico. Não é protestante, não foi Lutero que criou. É mais antigo. Lutero que- pegou pronto. Mas é preciso baixar a guarda pra ter a possibilidade do diálogo, né? Porque se eu ficar aqui, ó, se você é protestante e eu sou católico, eu vou ficar aqui, não, seu herege. É. Seu herege. Pô, Não vai chegar em lugar nenhum. não vou chegar a lugar nenhum. Eu só vou ter mais contas Ó, pra acertar com uma Deus. coisa que o Alan falou que é interessante. Eles falam assim, ó. Eles estão até falando bem de Nossa Senhora agora. Então você vê que é uma estratégia evangelística muito boa pra pegar. Uma coisa que eu percebo que às vezes a gente padece porque é ignorante e não quer ver a verdade. Os caras falam assim, ó. Aqui nós não pregamos religião. Olha só, esse discurso tem corrido bastante. Então você pode ser católico, você pode ser umbanda, só que no fundo, você vê que é uma estratégia de evangelização, porque assim, ó, aqui a gente não prega religião, aqui não é protestante, aqui não é católico, não é nada. Mas não vai um pregador católico lá. Se não prega religião, por que um pregador católico vai lá? mas aí- Mas só prega pastor protestante, tá entendendo? É porque assim, não prega religião porque pode vir todo mundo. Então, é uma estratégia de pescaria, e a gente deveria entender isso aqui muito bem. Cara, Então, quando a gente a se gente- abre pra um diálogo, a gente- é por esse motivo. a gente tá num tempo ótimo e ao mesmo tempo perigoso. Então você tem essa questão, tipo, mas é o mesmo Deus, não sei o quê, então não tem problema ouvir música protestante. Peraí. O cara que compôs música, ele quer louvar a Deus. Certo. Então eu não vou chegar aqui, eu não posso chegar e dizer, que nem me perguntaram se já é proibido ouvir uma música protestante. Não, não é proibido. Obviamente que não. É prudente? Também não. Por quê? Porque tu pega o cara mal formado, que representa o quê? 85, 90% sendo otimista, Grande maioria, né? ele pode chegar lá, mas esse cantor aqui, o Fernandinho, é bom. Aí tá, começa a seguir o Fernandinho, aí naquelas caminhadas com Cristo que eles fazem exatamente no dia 12 de outubro, né? Marcha pra Jesus. Marcha pra Jesus. Ele vai lá, pega o microfone, porque o Brasil não tem uma senhora. Como é que fica a cabeça do católico? Então, por prudência, evita. Deixe o diálogo ecumênico para aqueles que sabem fazer o diálogo ecumênico. Ou seja, presbíteros, bispos, né? Os padres, os diáconos, teólogos. Deixa que eles façam o diálogo ecumênico. Deixa que eles entendam. Por quê? Porque o cara médio, ele mal consegue diferenciar ícone de ídolo. Então, qual que é a questão aqui? Nós, como católicos, precisamos tomar a frente como eles tomaram. Eles foram pioneiros em muita coisa. Sim. A música, eles chegaram e levaram pro Brasil inteiro. Isso que a gente tá fazendo aqui na internet. Cara, o quê? Tu pega as ministrações, tudo em DVD lá daquela Ana Paula Sim. Valadão, por exemplo. Eu nunca vou esquecer aquele vídeo que ela vai lá... Porque aqui, irmãos, lendo o livro da patrística, né? Porque não sei o que, a Santa Igreja Católica, glória a Deus, irmãos, porque naquela época não existia igreja protestante. Não, sabe? eu vejo assim, as esferas que eles chegaram, porque a gente negligenciou, né? A gente se demorou a agir. E graças a Deus a gente tem que levantar os braços pro céu que Deus levantou o Padre Paulo Ricardo. Pioneiro. Que deu as caras, né? Ele e Padre Léo. Jogou com a faca com a lanterna, Porque assim, ó. Padre Léo conseguiu pegar o povão católico
Aquela pessoa que ainda não consegue, que não sabe de teologia, que não entende nada, que não sabe o que é uma formação, com as historinhas do Padre Léo. Exatamente. E aí vai lá o cara ler, buscar as coisas. Como é que eu cheguei aqui? Eu fui lá, fiz um retiro, porque eu fui convidado. Você tinha falado que você saiu um tempo da igreja e voltou. Exato. O que aconteceu? Lembra que eu falei do meu bisavô, né? Meu bisavô era ministro da Eucaristia, ministro extraordinário da Eucaristia. Então eu tava sempre com ele. Eu fui embora pra Porto Alegre, meu bisavô ficou lá. E aí, em 2014, meu bisavô teve que ir pra Porto Alegre porque ele teve câncer. E ele foi se tratar lá, só que era tratamento paliativo. Na época eu não entendia muito, eu tinha 14 anos, adolescente, Sim. né? 13 ou 14 anos. E eu vi todo aquele processo. Meu bisavô sempre foi um pai pra mim. Né, meu bisavô. Eu amo meu pai, do fundo do meu coração, dou super bem. Só que meu pai saiu de casa muito cedo. Então, quem assumiu aquela responsabilidade, que não tinha obrigação de ter, porque minha mãe tinha 18 anos quando eu nasci. E com 19, minha mãe era uma mãe solteira. Porque meu pai teve uma outra mulher. Então, a minha mãe fazia faculdade, a minha mãe trabalhava. E aí, ela passava o dia inteiro trabalhando, de noite ela fazia faculdade, e eu passava meus avós. Nós éramos uma família humilde lá no interior do Rio Grande do Sul. Meus dois avós trabalhavam. Minha avó era caixa de supermercado e meu avô era atendente de um clube, né? Ele era recepcionista. Então eu fui criado pelo meu bisavô e pela minha bisavó, que era quem ficava o dia inteiro comigo. Então, pra mim, eles eram pais. Então, quando o biso adoeceu, eu não entendia muito ainda. Não sabia, cara, eu não sabia o que era um câncer de verdade ainda, entendeu? O máximo que eu sabia de doença era a dor no estômago que eu tinha, entendeu? Então eu vi o processo do meu bisavô e definhando aos poucos. Adolescente, minha família também já não estava tão assim assídua na fé, não tinha uma maturidade de fé. Eu tinha feito a primeira comunhão e nunca mais tinha ido na igreja. Então naquele momento que eu perdi meu bisavô, eu criei uma revolta com Deus. Eu sempre digo, a minha avó não gosta que eu fale isso, mas é a minha história, né? Ela sempre fica, ela não gosta que tu fale isso. Mas é a minha vida, né? Então, em nenhum momento eu passei a ser descrente de Deus. Só que eu passei a odiar o Deus que existia. Sabe aquele filme, sabe aquele filme Deus Não Está Morto? Sim. Quando eles estão naquele debate, o professor ateu e o cara fala, porque eu perdi minha mulher, não sei o que, então eu odeio Deus. E aí o cara fala, como é que tu pode existir, como é que tu pode odiar algo que não existe? Então eu nunca não deixei de crer ou deixei de entender que Deus existia. Só que eu odiava o Deus que existia. Porque sabe aquela visão do jovem, né? Que, como é que pode tantas pessoas aí matando? E o Biso faleceu 3 dias depois daquele caso que teve aqui em São Paulo, da menina Eloá, que foi sequestrada. Sei. Ficou lá uns dias. E aí o cara matou ela no fim. E aí eu pensava, por que o Lindenberg tá vivo e o meu bisavô que só fazia bem pras pessoas tá morto? E morreu dessa forma, sofrendo desse jeito. Né? Porque eu lembro que quando o Biso tava nas últimas, assim, que foi bem na época do caso Eloá, ele queria conversar com a gente, só que ele tava com metástase no cérebro já. Então ele não falava, ele não articulava palavras. E eu me lembro que uma noite antes dele falecer, eu sentei na cama e eu chorei, como se fosse uma despedida, assim, sabe? Beleza. Aí passou. E aí, pouco tempo depois que o meu bisavô faleceu, eu me revoltei. Né? Então toda aquela criação, toda aquela base católica que eu tinha pra mim foi pros ares. Então eu só queria sair. Então eu comecei a beber muito cedo. Perdi a virgindade muito cedo. Comecei a viver a vida louca, assim. Nunca fui ao ponto de me drogar, porque ainda tinha resquícios da criação da minha família, né? Mas eu queria estar mais solto, eu não tinha tanto apego pela família. Eu só queria festa, só queria beber, só queria mulher. E aquilo acabou com a minha cabeça, né? Então até um bom tempo ali eu tive que trabalhar isso com terapia e tudo mais. Mas nesse momento, assim, aí aparece que eu vou ter que me mudar de cidade, voltar pra minha cidade antiga, né? Porque eu queria estar mais perto dos meus amigos, queria ir conseguir convencer minha mãe. E aí, no que eu tava pra ir, me chegou uma menina que eu era afim, né? E disse assim, vai ter um retiro da igreja, né? Chamado CLJ. Topa aí? Eu digo, tá, vou sair dali. Essa isca aí já pegou muito, né? Vou sair. É um ministério eficaz. Vou sair dali e vou namorar já. Ministério das Varoas. No fim, eu acabei ficando com outra menina que nem era ela. Enfim. Mas acontece que a minha entrada da igreja foi assim, né? E aí... Só que aquela coisa, não era um grupo de jovens que não tinha formação, barará. Tanto que eu fiz a crisma, depois de entrar, eu era o mais inteligente da crisma. O que era uma coisa que eu sabia? Da Bíblia. Só sabia a Bíblia, algumas coisinhas ali do... Mas você tinha a aptidão pro estudo, então?
Não, porque eu não estudava. Uhum. Eu sabia por causa do tempo que eu passava em casa. Entendi. Cara, eu olhei todos os filmes bíblicos quando eu era criança que tu pode imaginar. Eu Uhum. olhei todos os filmes de Jesus. Eu posso te dizer o detalhe, a cor dos olhos do ator que Olha fez só. Jesus. Ô, Alan, aí você teve aquele embate lá na rede social, e eu imagino que aí foi então o despertar pra estudar e Pra conhecer. estudar. Ali foi pra estudar. Quem foi que você foi estudar? Atrás de quê? Teve uma referência? Foi no livro mesmo de cabeça? Cara, eu comecei como todo católico que não tinha internet, não tinha tantos canais do YouTube na época, né? Não tinha canal do YouTube na época. Aham. Eu comecei comprando livros da Canção Nova. Bendita Canção Nova. Então eu comprava alguns livros do Monsenhor Jonas Abib e tudo mais. Só que aí, cara, chegou um momento que era só efusão, né? Que Aham. eu li toda aquela coleção do Márcio Mendes, dos Dons do Espírito Sim. Santo, sabe? Daí li Buscar as Coisas do Alto, tudo mais. Só que chegou um momento que tá tipo... E aí que teve esse problema. E aí uma pessoa falou sobre o catecismo da Igreja Católica. Uhum. Que eu já tinha 5 anos ali, depois que eu tinha entrado no grupo de jovens, e não sabia, não Ninguém fazia nem falava ideia. dele. Cara, a minha crisma era assim... Ah, Fido é coisa do diabo. Hello Kitty é Sim. alô diabo. A minha crisma era isso, tá ligado? As maiores explicações de Era, tipo, coisa ruim. Era super cheio de boa vontade, entendeu? Então, tipo, eu me lembro coisas da crisma que eu lembro muito. É tipo, pelo sinal da Santa Cruz. Aí lembrava que a tia falava lá, o Espírito Santo, Consolador, Advogado, essas coisas assim, Beabá. entendeu? O beabá, mas não sabia o que era um catecismo. Uhum. E aí, quando eu conheci o catecismo, meu irmão, cara, eu queria. A mala tá lá no Foi carro. Eu uso o catecismo da minha conversão até hoje. É o mesmo. Cara, tu vai ali, tu vai ver que tá molhado, que tá com café, que tá com página rasgada, todo surrado. Cara, eu devorei aquele negócio. Esse é o bom. Eu devorei. Tem muita coisa que eu devo ler ainda mais, relembrar. Uhum, Não sim. vai decorar o catecismo, né? Sim. Mas o básico ali que eu precisava saber, cara, e aí começou. Né? Eu sou apaixonado pelo catecismo da Igreja Católica. Apaixonado. E, cara, aí tu para e pensa. Tu começa a trabalhar nisso. Teu apostolado vai crescendo. Quem da Canção Nova que é o cara que mais ensina a doutrina? Cara, que eu vejo Professor Felipe professor Aquino. Felipe. É. Quando eu Inclusive lancei, o catecismo ele tem. quando eu lancei o Veritas, a última live que eu fiz, foi com o professor Felipe Aquino. Olha aí. Foi mesmo, mano? Que Em honra. 2021. Cara, ele era o, tipo, concretização do negócio, cara. Aprendi com o cara e agora o cara tá aqui. Mano, uma humildade, assim, do professor Felipe Aquino. Super bom. Que da hora, mano. E outra, cara, como eu falei, agora eu tô aqui, tô com K2. Pô, que loucura Deus é vai essa, conectando, cara? né, mano? É, tipo, coisa que as pessoas que eu admirava Então, hoje... do catecismo não parou mais. Você foi só se aprofundando na doutrina da igreja. Cara, aí minha biblioteca virou... Aí eu comecei assim, ó. Quer saber, eu vou investir. Eu não tinha tanto dinheiro, mas sempre que sobrava eu comprava um livro. Aí eu comprei o catecismo, aí depois ganhei do meu melhor amigo o Código de Direito Canônico. Uhum. Comecei a adquirir livro da vida dos santos. E aí eu me apaixonei por teologia moral, por teologia da castidade, né? Claro, cara, basicamente faz 5 anos que eu estudo mais a fundo, né? O Veritas é um curso de doutrina. De introdução à doutrina. Introdução à doutrina. Introdução à doutrina. Né? Ele tem mais de 55 aulas já gravadas. Então... E mais pessoas ou todas ministradas por você? Com alguns convidados. Uhum. Para aulas, tipo, por exemplo, eu tenho uma aula sobre as 5 vias Santo Tomás de Aquino, que é um amigo meu que tá fazendo faculdade de teologia na Thomas Aquinas College nos Estados Unidos. Uhum. O Luca. Incrível. E tem uma aula com o professor Lucas Lancaster sobre a história das heresias cristológicas. Tem uma aula com Peter Martins sobre apologética, a importância da apologética. Só que como a gente tava conversando com o Peter, inclusive, no dia que a gente deu aula, o meu curso é para preparar as pessoas para ir pro mais profundo. Uhum. É dar o primeiro mergulho. É botar a cabeça dentro d'água. E estimular que ela bote o corpo inteiro. Entendeu? O meu sonho é ver uma geração de católicos Bem formados. aptos a defender a fé e a vivê-la no seu testemunho. Você entendeu o propósito então, do Veritas? O propósito do Veritas é cumprir aquilo que eu me prometi quando me responderam daquela forma no Facebook. E Veritas, né? Por que Veritas? Porque eu tava olhando a Paixão de Cristo. E a Paixão de Cristo em latim, né? E aí tem a tradução, tá? Legenda, né? Eu, obviamente não entendo latim. E Pilatos
olha pra Jesus e Jesus diz que vai dar testemunho da verdade. E aí Pilatos olha pra ele e fala: Quid est veritas? O que é verdade? E aí, na época, também tem que pegar o meu contexto, né? Eu tava ali, tipo, combatente, a teologia da libertação, não sei o quê. E tanto que os conteúdos que eu fiz pra divulgação do curso era em cima, batendo na TL a full, né? E aí era o chamado era Veritas, o retorno à verdade. Ou seja, de pegar o católico pela mão e fazer ele deixar de ser católico, de IBGE ser católico. Que demais. Entendeu? Hoje a gente tá com mais de 1.400 alunos. É uma galera, hein, mano? Todo dia tem uma mensagem, todo dia tem... E assim, eu fiz questão, cara, assim, eu poderia... Hoje, quando eu fui vender de novo, eu poderia ter colocado um preço justo, que é 300, 400 reais, porque, cara, 50 aulas, todas editadas por É mim. muito conteúdo. Além disso, eu trabalho, cara. Sim. Né? Não trabalho só na internet. Tudo, né? Então eu tenho que preparar a aula, editar a aula, dar a aula. Só que eu pensei, cara, eu falei com a minha equipe, a gente falou assim, cara, não. Primeiro, o público é jovem. Segundo, eu preciso que a maioria das pessoas tenham oportunidade de ter isso Tem aqui. quantas pessoas trabalhando com você lá, Alan? Eu trabalho com uma produtora. Ah, Então fica mais a cargo do pessoal. entendi. Tem uma galera lá. Então, tipo, é uma parceria que a gente tem, né? Uhum. De divisão de lucros e tudo mais. Então, por que cobrar? Porque tem gente que trabalha pra isso. Uhum. Pra que a aula fique editadinha, chegue ali no cara, tem uma equipe por Esses trás. alunos parte do público do Instagram. Todos do Instagram. Eu tenho um canal do YouTube, mas tem 2, 3 vídeos lá, não tem muita coisa. Não tenho tempo. Entendi. Entendeu? Porque se eu paro pra editar vídeo do YouTube, eu não edito os Reels. Ou se eu não edito os Reels, se eu paro de editar os Reels, eu não crio o carrossel. Ô, Cadu, eu não sei. Vamos colocar pelo menos uma das perguntas pro Alan, né? Que foi feita lá, só pra contemplar todo mundo. E aí também desenvolver o que você já desenvolve ali no... Vamos fazer. Quem sabe fazer ao vivo? Na sua página. Vamos lá. Vou pegar um aqui. Aí o pastor da adultera, não, passa daí. É adultera. Vamos pegar uma. Identificando que o Papa não anda de acordo. Volta ali pra ver. A do Papa talvez a gente já falou, né? Porque falou muito de Papa, talvez, vamos ver. Identificando que o Papa não anda de acordo com o magistério, é dispensado o dever de obedecer. Posso só falar uma coisa? A rocha. Claro. Olha só. Se o Nathan deixar, pode falar. A gente tá numa questão de internet e tá polarizado. Uhum. Então tudo hoje é esquerda ou direita. Ninguém lê doutrina social da igreja. Ninguém lê. Então o Papa falou sobre igualdade social, comunista. O Papa falou sobre algum tema sobre desigualdade. Falou algum tema sobre, sei lá, sobre o acolhimento... Se deu uma marmita pra alguém, já era. Se falou sobre o acolhimento ao homossexual. Herege, comunista. Então, a gente tem grandes problemas pra resolver. Por exemplo, tu pega uma teologia da libertação, que ela relativiza tudo, né? Ela tira o caráter transcendental e deixa tudo no aspecto político, como diria o pai da teologia da libertação, Gustavo Gutierrez, nada foge ao empenho político. Só que você coloca agora tudo no mesmo balaio. Falou de pobre a teologia da libertação, é comunista, não sei o quê. Cara, calma, não, vamos ler a doutrina social da igreja. Então, eu pergunto pra uma pessoa que fala isso, não identificando que o Papa não anda de acordo com o magistério, mas e tu é quem? Não, e o problema é que tá na prova identificando. Identificou como, né? Como que tu identifica se for isso? dessa maneira que você tá citando, né? Cara, me diz uma coisa, só, eu acredito que o cara que começa a estudar ontem, ali vendo o pessoal do Twitter, alguma coisa, ele não tem o nível intelectual, tem o sumo pontífice. Sim. O cara é um cardeal antes de ser papa, né? O cara passa por todo um processo. E além disso, ele não foi escolhido por homens, ele foi escolhido pelo Espírito Santo. E nem conhece a igreja só a partir de uma paróquia. Entendeu? Então, cara... Tem que dar uma... é dispensado o dever de obedecer. Não, nós devemos obediência ao Papa. O Papa é o sumo pontífice da igreja, ele é o representante de Cristo. Se um Papa vier a falar uma heresia, ele vai ser excomungado pela própria igreja. Quando que isso acontece? Porque muitas vezes me perguntam se o Papa... porque eu posso já perguntar, mas beleza, tá bom, foi identificado, ele de fato... Errou ali, tá com o pensamento muito vai colocar agora, no caso. Não... Assim, pra gente entrar numa questão assim, de que Papa já fez uma heresia? Provavelmente deva ter aí na história.
Mas a heresia não deu continuidade. Uhum. O povo não foi obrigado. Por quê? Porque aquilo que heresia é identificado e é combatido. Quem tá vivo não experimentou isso ainda. Então, o que Né? cabe a nós, povo de Deus? Seguir aquele que Deus escolheu como sumo Exato. pontífice. Né? Então é que nem diz o K2, lá beijo no Papa. É. Entendeu? O Papa é o nosso porto de confiança, né? É aquele que tá mais próximo de Jesus, eu acho. Sabe? Por quê? Porque ele foi escolhido pelo próprio. Tá no trio branquinho. Entendeu? Exato. Então, cara, assim, primeiro, antes de querer identificar se o Papa não está de acordo no magistério, vê se, Faz o vê seguinte, se tu tá de acordo antes com o de achar que magistério. identificou ou não, assina o Veritas. Aí depois você fala assim, vai passar pra próxima. Inclusive, Uma o boa, né? Veritas está sendo desenvolvido agora, um módulo novo, sobre doutrina social da igreja. Olha aí, ó. Bom. Pro tempo é um ótimo assunto. Cara, assim, a quantidade de absurdo que tu vê as pessoas falando por conta de política a respeito da fé é inimaginável, dos dois lados. É porque hoje você falar assim dessa polarização, só de citar esquerda ou direita, não se abre nenhum diálogo. Bota outra aí, Cadu. Caduzinho. Eita, o cursor tá bambo. Nossa, tá bruto. Aí, ó. O pecado original. Trata-se de um fato ou é um ensinamento? Sobre o mau uso do livre-arbítrio. Vamos lá. Mas aconteceu, né? Lá, tava lá o Adão. Por que pecado original? Uhum. Porque é o primeiro pecado da humanidade. Pecado da origem. Ou seja, o pecado entra na humanidade a partir do pecado de Adão e Eva. Só que esse pecado original, ele carrega consequências para nós. Ou seja, tá lá na Bíblia, muito claro. Então a mulher vai sofrer as dores do parto, né? O homem vai morrer, porque quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham aquilo que se chama dons préternaturais. Ou seja, eles não experimentariam a morte, eles não sentiriam dor, eles tinham uma inteligência muito... Só que eles cederam à tentação. E aí, então, o pecado entra no mundo. Qual que é a tentação? Tanto que tu vê que ele não peca. É o primeiro pecado contra a castidade. Não. Tanto que tem algumas pessoas que colocam o pecado original como se o sexo fosse o pecado original. Não. impureza, Não foi né? lá o Adão e Eva tendo uma relação que é o pecado original. Não. O pecado original é quando a vontade deles cede à tentação de ser como Deus sem o auxílio da graça. Uhum. Esse é o pecado original. E ele é herdado. Pensa assim, tá? Se o meu pai fosse um cara extremamente devedor e morresse, quem herdaria as dívidas dele? Eu. Fui eu que fiquei devendo? Não. As dívidas eram do meu pai. Uhum. Mas eu herdei as dívidas. Então, essa é a mancha que a humanidade tem. Né? O livre-arbítrio, ele é uma... Todo ser humano tem a liberdade. Então, o livre-arbítrio precede o pecado original. Uhum. Entendeu? Logo, Pegou porque existiu o livre-arbítrio. Né? pode-se dizer sim que é um mau uso do livre-arbítrio, mas não é um ensinamento sobre o mau uso do livre-arbítrio. Entendi. O pecado original, olha, por conta do pecado original, nós herdamos várias consequências, e a principal delas para nós é a concupiscência, as concupiscências, ou seja, nós estamos inclinados ao mal. Então, pelo batismo, nos é limpo essa mancha do pecado original. Esse pecado original, todo o ser humano que nasce e não é batizado, ele não está em comunhão com Deus. Uhum. Ele ainda não é filho, no primor da palavra, de Deus, filho adotivo de Deus. É pelo batismo que se adquire esse selo indelével. E tem como a gente afirmar se foi um fato? O quê? É porque ali o povo quer saber, assim, acho que a pergunta tá falando, de fato, Adão e Eva foi soberbo a ponto de querer ser igual a Deus ou não? Só usa... Não, isso é um fato. Então. Tipo assim, tinha um homem mesmo, Adão, Ou é uma sim, alegoria pra dizer que não, é um o fato, mau é um uso do fato, livre-arbítrio. é um fato, Sim. fato. Aí Não, pra finalizar, Adão tinha umbigo? Ó, é isso aí, ó. Você também acha, então, facilmente Alan Carrion nas redes sociais, sobretudo no Instagram. No Não é Instagram, isso? é lá no Instagram. Você Pra- faz dancinha lá no TikTok? Pra Não. ficar... Não. Não. Pra ficar mais fácil... Jesus. Pra ficar mais fácil, é só lembrar que o Alan é com M. É. Ao invés de escrever Alan com N, escreve Alan com M, você vai Vai ser bem achar, vai mais ser o fácil primeiro de- lá, de com achar. certeza. Cara, você já tinha partilhado um pouco desses sinais de Deus na sua vida, lá nas suas redes sociais? Pá, cara, só a que eu escrevi mais emocionante foi aquela do nascimento, quando eu me ajoelhei lá na capela, Sim. que eu escrevi no dia.
Mas muito interessante, né? Acho que quem acompanha assim não tinha noção muito desse Não, lado. legal. Dessa Primeira vez que presença. eu participo no podcast, então. Muito bom. Que da hora. O Muito primeiro? bom. Aham. Exclusivo, cara. Foi exclusivo. Inclusive aí dá trabalho esse negócio aqui, velho. Que Muito da bom. hora, velho. Isso ainda torna mais precioso. Cara, Nossa, assim, que bom que pra você veio. mim é uma alegria muito grande poder falar um pouco, né? Quero deixar também um beijo pra minha esposa, pra minha filha, que eu já tô morrendo. Eu já tô morrendo de saudade, eu não vou Aí eu- negar, né? E dizer assim, cara, se que as pessoas precisam ter o olhar um pouco mais sensível pra pequenez. Uhum. Que cidade lá do Rio Grande do Sul, você vê? Eu nasci em Santana do Livramento, que é fronteira, a gente chama de fronteira seca, é uma cidade gêmea com Rivera do Uruguai. Mas hoje nós moramos na cidade de Santa Maria, que infelizmente é marcada por conta da tragédia da Boate Kiss, sim. né? A gente, inclusive mora a 2 quadras da Kiss ali. Olha só. Mas é uma cidade maravilhosa, estão convidadíssimos a estar lá. Alegria. A gente teve a alegria de 2017 receber lá o ENUR, que é o Encontro Nacional das Universidades Renovadas. Estava lá com o pessoal. Olha. E então é uma cidade muito acolhedora, bastante católicos, assim, tem uma comunidade forte lá, graças a Deus, assim, O pessoas gaúcho que a gente teve proximidade é um cara que deixou uma boa impressão lá do Sul. E é um gaúcho autêntico. É um gaúcho autêntico, católico, inteligente. Sotaque. Não, eu falei vários, acho que eu falei alguns bás aqui, Mas o dele ainda é mais capaz. Falou, você falou. O dele ainda é mais sutil, né? É mais do que sutil. o do... É que eu Thiago. tenho uma facilidade de pegar o sotaque das outras pessoas. Ah, tá. Por quê? Eu não sei. Eu sei que se eu ficar um dia inteiro com vocês, provavelmente vou estar falando porta depois. Uhum. Entendeu? E aí sai um pouco do. Por que? Não sei. Porque assim, eu sou de Santana do Livramento. Santana do Livramento, o sotaque é muito fechado. Muito, muito fechado. Eu fui pra morar em Porto Alegre. Aí em Porto Alegre as pessoas já falam de bah, né? Então lá no Rio Grande do Sul há uma variedade assim linguística muito grande no sotaque e na maneira de falar. Boa. Mas é bem, legal. bem, bem interessante. Gaúcho. Galera, eu vou pedir pro Alan também fazer aquela indicação de peso, porque é o Alan que tá fazendo. E eu tenho certeza que sua indicação vai contribuir para quem que você indique esteja, com a graça de Deus, um dia sentado aqui conosco na mesa. Eu queria agradecer você que chegou até aqui, né? Aqui, ó. Você foi pra lá. Queria agradecer você que chegou até aqui. Se não deixou o like ainda, mais uma oportunidade, faça isso, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Agradecer de forma muito breve Araújo Celular, o Jacob Solar e os Marie, que contribuem para que isso aqui aconteça, não é isso, time? Muito bom. Também só tenho a agradecer, né? Eu tô muito feliz com o retorno do pessoal que acompanha e a cada vez que eu pego e sento aqui pra ter uma conversa com alguém, a minha percepção é muito diferente do que o que eu vi na rede social, Uhum. né? Então acho que isso é muito enriquecedor É. também. A do Alan foi muito forte isso, né? Muito, muito, muito. De você ter a percepção diferente ali e esses sinais que você citou da presença de Deus na sua vida, eu tenho certeza que vai impactar muita gente. E vai fazer com que as pessoas tenham mais atenção a isso. É então, bom, assim, cara. Sim, eu quero muito agradecer vocês pelo convite, fiquei muito feliz mesmo, né? Eu sempre quis participar do podcast, eu acho muito Que bacana, bom. por trabalhar com isso, né? Trabalho como editor de áudio e agora poder estar participando de um é muito massa e falar daquilo que eu amo, que é a minha fé, a minha vida como dom de Deus, né? E esse Maravilha. dom a gente precisa olhar e perceber a ação dele nos pequenos detalhes. E a minha indicação é o padre Lucas Mendes, lá de Porto Alegre. Lucas Mendes. Ele é sensacional. Se Né? você tá falando... sensacional, já então tem né? que vir. Então, Então, Não, sensacional, ele tem é que vir. sensacional, ele tem que sentar aí. Sensacional é a palavra que gira aqui, meu amigo. Eu tenho É o selo. uma profunda admiração pelo padre Lucas Mendes, assim, porque quando eu conheci ele, ele era seminarista, quando eu tava dentro de um retiro. Uhum. E agora ele é o padre lá da Paróquia das Dores, em Porto Alegre, e é um cara muito inteligente, muito gente fina, que vocês iam ter um gosto muito grande de Então fica aí a missão de conversar. você compartilhar no barco com ele. Vou Então, mandar, né? vou mandar. Maravilha. Legal. Além de ser colorado que nem eu, então boa gente. Aí, ó. Eu sabia que ia Tem alguma avacalhar coisa- tudo, né? tem Não alguma tem jeito. coisa. Pessoal, diante disso aqui que vivemos, maravilhoso, né? E olha que interessante, eu tava vendo os meninos aqui hoje, semana passada o K2 estava aqui, né? E hoje o Alan. A diversidade das pessoas que tem vindo, porque o negócio é colocar todo mundo dentro do barco, Exato. né? Então vem os caras do reteté, pesadão mesmo, batendo o pé no chão, e os caras Da focados doutrina, né? Da passar a catequese. doutrina catequese. Isso é maravilhoso, velho. Cara, É lindo. essa é a beleza de ser católico, Não né? é, A mano? diversidade dos carismas. Né? E que bom que a gente tem pessoas ligadas ao primeiro anúncio, que vão lá, fazem uma pregação, que tocam o coração, que muitas vezes é o primeiro
Eu tô aqui por conta disso. O pré-requisito básico pra ser católico é ser gente, né? Cara, o pré-requisito pra ser católico é amar a Deus. A maior prova de Independentemente. tudo é que você não precisa procurar em outros lugares. Cara, Tem tudo aqui pra todo mundo, né? Eu só queria fazer um apelo, cara, assim, pro pessoal da internet. Parem de ficar nessa briga tosca de católico tradicional, católico carismático, eu não sei o que, meu movimento, meu grupo de jovens. Cara, vamos nos unir. A gente precisa. A gente tá num mundo que cada vez mais quer acabar com o catolicismo, quer tirar as virtudes, as questões cristãs, normalizar o pecado, e nós temos que nos unir para evitar que isso aconteça. E que se há divergência entre nós, que a gente resolva isso dentro de casa e não externe isso, Amém. como a Muito gente tá bom. fazendo. Amém. Perfeito. Por isso, permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. Tamo junto.